E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marçal Sou o Alisson. e vocês viram quem tá com a gente aqui? Hoje a gente vai falar aqui com o Bruno. Ele é psicanalista, né, Bruno? Você Sim, estava contando pra sim. gente. E você trabalha tem muito tempo como psicanalista e tudo? Bom, na verdade, assim, prazer pessoal, boa tarde. Me chamo Bruno, como já foi dito. E assim, estou em formação ainda como psicanalista. Só que eu já vim de uma caminhada como terapeuta, né, socioemocional, por trabalhar com dependente químico, com famílias, né, que são codependentes e afins, né? Então a gente já vem nesse processo de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas, né, de maneira terapêutica já há algum tempo. Então, a praticamente experiência ali é o que não falta já, né? Sim, Que realmente, assim, o que a gente aprende, assim, na faculdade e tudo, é muito teórico, né? A prática em si é muito diferente. Tem infinitas variáveis que não dá para aprender num livro, né? exatamente. Até assim, até muitas das vezes nós somos convidados por equipe de médicos, psicólogos, né, para falar um pouco sobre dependência química por uma outra perspectiva, né? Até porque você pega uma faculdade aí de medicina, que são 5 anos, 6 anos, 6 né? anos. 6 anos. Você vai falar sobre o assunto em pouquíssimas aulas, né? Então, um assunto tão complexo, tão comum, né? A gente tem hoje uma grande parcela da população que vive, né, em situação de dependência química. Né? Acredito que toda família tenha um dependente químico, Ou pelo primeiro, menos já segundo ou passou, né? terceiro grau, já passou por isso. E aí a nossa medicina ela fala tão pouco sobre o assunto, né? Até um pouco incoerente, né? Talvez por isso que a gente está com essa gama, com esse problema gigantesco aí, sem resolução, que é o uso de droga, né? Abusivo. Exatamente. E quando a gente fala drogas, né, tem muita gente que já se remete a somente as ilícitas. Sendo que eu acho que a maioria dos vícios, eu acho que são com drogas lícitas mesmo, né? Vamos lá, Às quem, vezes- quem fez algum tipo de uso de droga aqui hoje? Peraí, Não, hoje, opa, já. depende. Lícita ou ilícita? Droga. Essa que é a questão que você trouxe. Já, Droga. ué. Por exemplo, um energético é um tipo de droga, né? Exatamente. E talvez aqui, ó. caninha do Lula tô ali, tomando, porra. tá? E talvez aqui esteja uma das mais consumidas do mundo. Né? Cafeína. Que é a cafeína, exatamente. Mas é bom, viu? Né? Então, Desculpa, mas é bom. infelizmente existe esse preconceito, até pela falta de informação, né? Ah, eu não uso droga, que não sei o que e tal. Mas na verdade, o que é droga em si? É toda substância que não é produzida pelo nosso organismo. Basicamente isso. E altera o funcionamento do Ex- como a gente funciona. Né? Exatamente. Então, se eu tomo um analgésico, por que que eu tô tendo essa reação? Quem foi que tava de ressaca aí que eu cheguei? Foi o Assis ali. É, tal. Mas ele tá de ressaca quase todo dia. Tá, beleza. Aí tá com dor de cabeça, vai tomar uma Neosaldina. Beleza, mas por quê? O organismo dele tá fora do funcionamento normal e tá reagindo de alguma maneira. Né? O nosso corpo é o reflexo do que a gente come, do que a gente vive, né? Então, tá fora do funcionamento comum. Né? Então, eu preciso da medicação, que no caso é uma droga, para que meu organismo ele volte à normalidade, né? Então, eu tomei uma aspirina, uma Neosaldina, café. Quem aqui não toma café, né? Maior de vocês são estudantes, né? Eu acho que o mundo corporativo é movido a café. Exatamente. Cara, e assim, e o café, a cafeína em si, ela é estimulante. É. Né? Então, nesse tempo que a gente tem que produzir muito, né? Porque parece que o dinheiro cada dia é mais curto, a despesa tá maior, então a gente tem que trabalhar muito. A cafeína ela é estimulante. Então, o consumo de cafeína, principalmente hoje no mundo corporativo, é gigantesco. Isso tá afetando muito, cara. Tá deixando o povo muito ansioso, velho. Exatamente. Nossa senhora, tem uma crise de ansiedade no mundo, cara. É lógico que a gente tá tendo também um problema que tá tendo aí da pandemia, essas coisas assim. Isso. Aí mudou Mas, muito as nossa, rotinas e tudo, né? Tá tendo muita ansiedade, muita coisa assim que... Depressão. Puta merda, velho. Algumas doenças psiquiátricas ali, que eu acho que foi meio que gatilho, né? Essa reclusão em massa que a gente teve agora em função da pandemia.
Sim, a gente tem que avaliar, assim, que o ser humano ele tem uma grande dificuldade de mudança, né, gente? Aham. Se adaptar a mudanças, né? Uhum. E aí, muitas das vezes, essa dificuldade nossa em mudar, em fazer parte desse processo de mudança, ele traz um desconforto muito grande. Principalmente emocional, né? Uhum. Principalmente emocional. E aí, quando nós vamos falar assim de tratar questões emocionais que estão me afetando, mudança. Então, uma questão emocional que está me afetando por quê? Eu estava longe da minha família, talvez. Uma mudança, tô falando de ambiente, de local, de Aham, aham. localidade. Mudança literal Um mesmo. exemplo. E aí, eu tenho que mudar. Então, eu vou ficar longe dos meus amigos, da minha família. Aí, isso começou a me afetar emocionalmente. Sair da zona de conforto, né? E aí, como eu trato isso? E aí a gente vê que essa questão da ansiedade é o seguinte, as pessoas tratam ela com o quê? Com coisas que as dão prazer. E Aham. muitas vezes está ligado que é a alimentação. Compensação, né? Que o pessoal Exatamente. faz. Por quê? Você pegar o chocolate, ele vai diretamente ao meu sistema mesolímbico. Né? Ao neurônio do prazer. Ele vai, né, soltar uma descarga de satisfação para que compense esse conflito emocional que eu estou em virtude da mudança, Aham. essa dificuldade minha em mudar, em aceitar a necessidade da mudança. E aí você pega uma pandemia mundial, talvez nunca vista dessa maneira, né? Acho que foi a Sim. primeira assim, que afetou legitimamente o mundo O inteiro. né? É. Eu acho Cara, que desde aquela pandemia que matou um terço da população lá. a gripe espanhola? É. É. Sim. Mas, assim, em escala, essa foi muito maior. É porque eu acho que de contaminação às vezes foi até maior, né? Sim. É. É porque Cara, tem mais a gripe pessoas. espanhola era vivendo. mais letal, eu acho. É. Sim, mais Não, muito letal. mais, Sim, muito mais. com certeza. E aí vem também a questão da internet, que me É. conecta com o mundo inteiro. Então, quando tem uma variante que foi lá na China e tal, cara, todo mundo aqui já ficou em alerta e tudo. Então, tudo isso é uma série de fatores que contribuem para esse aumento da ansiedade. O quão né? letal seria essa pandemia se fosse naquela época da gripe espanhola também? Nossa. Nossa senhora. Exatamente. Né? Então, a ciência, a medicina melhorou, por isso ela não é tão letal assim também. Na minha... Sim, com certeza. Que se tivesse uma gripe espanhola hoje em dia, seria mais ou menos, tipo, bem mais controlada do que isso. E voltamos aí. Voltamos por quê, né? É porque deu pau uma câmera. É verdade. Então a gente está falando sobre as questões emocionais, né? É. Nesse momento de pandemia, né? Sobre as incertezas que esse momento gerou em todos nós, né? De uma maneira muito incerta, né? Não sabíamos para onde iríamos, né? Uhum. Quem está aí no meio da faculdade não sabia se iria continuar, que dia voltaria, quando, né? O empresário não tinha perspectiva nenhuma, né, de como seria em abertura do comércio, de como ele geriria o estoque dele, se ele teria ou não. Uma bagunça geral, né? Como ele teria que se adaptar para sobreviver nesse momento, né? Uhum. E- É Muito difícil. E olha que Perderam a louco empresa por isso. O ser humano é o ser vivo que tem a maior capacidade de adaptação, Uhum. né? Sim. E aí, por conta da racionalidade e tal. Mas nesse momento, todos nós vivemos algum tipo de incerteza. Eu tenho certeza de disso. máscara tava bom demais pra ele, né? O vendedor de máscara, né? Cara, mas até no primeiro momento não. A gente vai ver que essa obrigatoriedade da máscara e desses itens de segurança foi depois. Foi ao decorrer do processo. Né? Então, E além disso, além de for depois, tem muita gente ainda que não queria usar nem na Não. bala. Ou que não saía de casa, ou que saía de casa sem máscara mesmo e foda-se. Então, sim. mesmo pra eles, eu acho que pra qualquer empresário foi um tempo de muita incerteza. Pra qualquer ser humano, na verdade. Sim. E quantas percas houveram durante esse É. período, né? Infelizmente. Né? De entes queridos, de amigos muito preciosos. Então, assim, a gente precisa entender que esse tempo, né, ele aumentou aí o consumo de ansiolíticos e antidepressivos em 74%. Vixe, mano. Nossa, Né? quase que dobrou. Bastante. Então, assim, é absurdo. Chega a ser absurdo. Né? Esses números. Né? Então, pra quê? Pra tratar questões emocionais. Eu posso falar
por mim, por exemplo, antes eu tive alguns problemas de ansiedade. E aí, foi antes da pandemia. E aí eu comecei a ir no psiquiatra, me medicou, fui no psicólogo, comecei a melhorar, até que eu parei de ir no psicólogo, que eu já estava bem. Tinha largado medicação, já tudo estava vida normal. Voltou a pandemia, Desestruturou tudo. desestruturou tudo, porque, por exemplo, eu estava cheio de planos. Falei, ó, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou terminar minha pós ali. E, cara, foi tudo pelos ares, tudo que eu planejei. Sim. Aí já começou a bater aquela ansiedade de novo. Aí tive que voltar pra medicação. Mas olha que louco isso. Ansiedade. A gente fala de ansiedade. O que é ansiedade, né? Cara, é um excesso de passado e uma expectativa acerbada do futuro. E aí falta esse equilíbrio muitas vezes. Né? Por quê? Em relação ao passado. O excesso do passado. O que a gente mais ouve, né, das pessoas saudosistas, elas dizem assim: nossa, eu era feliz e não sabia. Sim. Nossa, que tempo foi aquele? Nossa, como foi bom aquilo que eu vivi. As pessoas não são mais como antigamente. As pessoas não são mais como antigamente. Época das vacas gordas. Né? Né? E aí ela fica nesse movimento de sempre comparar o estado dela atual com o que ela viveu no passado. Como Cara, se fosse mudar alguma coisa isso. Só né? que ela esquece que o que ela viveu lá no passado fez com que ela se tornasse quem ela é Pois hoje. Sim. E aí eu falo isso muito, vamos falar mais sobre isso, mas, cara, eu fumei pedra, dormi na rua. Eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi hoje, cara. É o que eu falo também. E aí as pessoas ficam nesse excesso do passado. Quando não tem esse excesso do passado, é a expectativa sorbada do futuro. Ela fala, não, porque eu vou fazer isso. E ela traça 1 milhão de planos para 12 meses. Você precisaria no mínimo de uns 60 meses. Né? Ela quer Aí fazer fica- em 12. Fica Esse que é querendo o- correr atrás do tempo perdido. né? Isso que é o foda também. Ela traça 1 bilhão de planos, Sim, mas não tem foco em um. não, É. Aí não faz nenhum. sim. Porque muitas vezes, o que acontece, cara? Eu fico imaginando, tava falando com um amigo meu sobre isso ontem. O dono da Kodak. Kodak desprezou as máquinas digitais. Aí eu fico imaginando esse cara depois que quebrou. Acabou. A Kodak Porque acabou. era líder. Era. Do mercado. E Ela, ainda de filme também, Cara, né? Não era só a câmera. ela né? tinha Aham. tudo pra ser o quê? A primeira no mercado Aham, digital, aham. inovar e ser o referencial. Eu fico imaginando a mente desse cara depois que ele quebrou. E o que você falou, voltar ao passado, não tem como mais, cara. O que eu posso fazer? Remir o tempo. Mas o que é remir o tempo? É voltar atrás? Né? Não tem aquela de volta para o futuro, né? Tem, cara, infelizmente não tem. Mas remir o tempo é o quê? Aproveitar o tempo que me resta da melhor maneira possível. Uau, então vou traçar uma estratégia, vou fazer diferente do que eu fiz para ter resultado diferente. Só, cara, é longo prazo. Mas sabe o que eu acho que mais falta hoje em dia, que tá gerando muita ansiedade? É a falta de estar presente, cara. Hoje em dia, o cara vai almoçar, ele não vai almoçar. Quando ele vai pra almoçar, ele já tá pensando o que ele vai fazer à tarde. Em vez de estar pensando na comida que ele tá comendo ali, saca? Exatamente. E É aí foda vem, isso. e vem uma questão muito interessante nisso também, que é até a nossa conexão com o ser superior. Em agradecer, cara, em ter gratidão pelo que tá vivendo Aham. hoje. E aí eu fico alimentando aquilo que eu desejo viver, sem entender o que vai me conduzir para aquele novo estado onde eu quero chegar, é o que eu tô vivendo hoje. Uhum. Aí eu me organizo para viver o futuro, mas eu não vivo hoje. Não, e outra, às vezes as pessoas rezam pedindo alguma coisa, né, pra Deus ou pra um ser superior que acredita, assim, se for de outra religião, mas nem sempre o que elas estão pedindo vai ser melhor pra elas, né? Não. É porque na ânsia, Geralmente assim, não geralmente não é. Porque às vezes, assim, a pessoa tá pensando no objetivo, putz, não sei, quero virar gerente daquela empresa. E aí você vai lá, rala tudo lá, pede pra Deus, não sei o que, continua ralando, chega lá, você, putz, isso aqui É não, isso que eu queria? não era nada do que eu imaginei. Sim. Ah, tá me tirando. Tá gravando aqui? Tá gravando ali? Qualquer. Ou então, desculpa aí, galera, tivemos problemas técnicos aí, tem um celular aí de câmera que a gente tá usando que esquentou demais. Teve um corno aí que esqueceu de carregar o celular, sabe? Não Então. vou falar quem que é, não. Não sei quem foi. Mas então, gente, voltando aqui, a gente tava falando que às vezes as pessoas têm alguns desejos que nem sempre são benéficos para elas.
Que nem, por exemplo, a gente tava até conversando aqui, teve aquele filme do Jim Carrey lá, o Todo-Poderoso, que Deus aparece pra ele e fala assim, pô, tô querendo sair de férias. Você vai assumir meu lugar é aqui isso durante as mesmo. férias. E aí ele assume o lugar dele durante as férias de Deus. E aí ele começa a receber as orações das pessoas. E aí o que ele resolve fazer? Em vez de escutar cada oração, entender a vida da pessoa, ver o que é melhor pra ela e assim ele decide se atende o desejo ou não, pra ver se vai ser melhor pra vida da pessoa, ele só sai atendendo todos os desejos. E tem até um caso curioso lá que tinha um rapaz lá, um menino lá, que ele era gordinho, assim, meio tímido. Só que aí parece que ele estava destinado a ser um poeta excelente, de primeira linha. E por ele ser mais tímido, ele começou a se expressar melhor através de Da poemas. escrita. E ele pedia pra ter mais força, ou alguma coisa assim. E aí ele foi lá e atendeu o pedido. Aí ele ficou bem forte e começou a bater nos meninos da escola. Então, nem sempre que a gente pede, vai ser melhor pra gente, assim. Eu acho. É Sim. claro que há casos e casos, né? Mas... Claro. Assim, acho que o desejo ele é muito benéfico. O ser humano ele Uhum. precisa ter uma força motriz que o move. É. E Sim. muitas das vezes é esse desejo, né? Saber aonde quer chegar, ter uma Aham. visão muito clara, né? Até eu aconselho muito para as pessoas, né? Sempre buscar terapia, né? Para que você realmente possa se conhecer, para você saber aonde você quer ir, né? Acho que alguém que não sabe quem ela não sabe o que ela quer, Exatamente. né? Eu não sei quem eu sou, então eu não sei o que ela quer. E algo interessante que você tinha compartilhado um pouco mais cedo, até muito relacionado a esse assunto, aos desejos das pessoas, muitas das vezes essa questão de querer algo que não é bom para elas, mas que elas acham que seja, tá ligado ao sentimento de se comparar com o outro. A pessoa ela não se conhece, ela não sabe o que ela quer. Uhum. Então ela vai seguir os padrões que ela convive, os padrões que ela elege como um objetivo para a vida dela. Então ela quer ser o Cristiano Ronaldo, ela quer jogar futebol, mas ela não tem talento nenhum para aquilo, cara. E aí ela se frustra porque ela não conseguiu ser um jogador de futebol de sucesso. Então, a gente precisa, as pessoas precisam se elucidar um pouco mais, né? Elas precisam se conhecer melhor. Porque o índice e o aumento dessa ansiedade, dessa frustração, está baseado nisso. De não saber quem eu sou, então eu não sei o que eu quero. Aí eu quero o que está dando certo pro outro. Sim. E aí que é o negócio. Eu vou aplicar a mesma energia que o outro tá aplicando para ter o mesmo resultado que ele tem? É lógico que Isso não. queima no meu coração, igual queima no coração do outro, lógico. para me ter o resultado que ele tem. Aí que vem a questão. Então, cara, isso é identidade. Quem eu sou? O porquê eu estou aqui nessa terra? Qual é o meu objetivo claro? Qual que é o meu propósito de vida? Então a gente precisa alinhar isso. Então, às vezes, o propósito de vida dela meu propósito é ajudar as pessoas. Mas o objetivo dela é outro, totalmente diferente disso. Né? Então, como que uma pessoa só caminha para as duas direções? Aham. Então, tem que ter um objetivo claro. Eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero ajudar pessoas, quero tirar elas da fome. Tal, passei fome, então eu me conecto com isso, tal. Então ela precisa ter um objetivo muito claro que vai conduzir ela a viver esse propósito. E qual seria? Não, então, peraí. Eu vou ser empreendedor do ramo alimentício e tal. E aí a minha empresa ela vai ter condição de ajudar pessoas dessa maneira, tá? Vou conseguir servir refeições grátis, tal. Então ela tem que traçar uma linha, um projeto de vida que seja muito bem alinhado. E aí a gente vê muitas das vezes as pessoas frustradas, ansiosas por conta disso. A projeção que elas fazem para a vida delas é baseada no que elas veem no Instagram. Sim, e no Né? Instagram tá todo mundo feliz, muito alegre. Exatamente. E nem sempre é assim, né? Não, nem sempre, e não é E mesmo. não é nem sempre, não é. Raras vezes. Não é. Então, assim, a gente precisa, cara, fim de ano, né? Sempre aquele momento de reflexão, né? E tal. Suas metas para 2022 e tudo. Já começou errado. O que né? você fez nesse ano? E tal. Esse dia eu gravei um vídeo, cara, do nada, eu andando a pé e tal. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, cara, mês que vem vai começar os coaches de desenvolvimento pessoal, né? Nos anúncios patrocinados do Instagram, né? Sim.
o pior ano da sua vida, 2022 e tal. O que você fez esse ano? Você não fez merda nenhuma. O que você vai fazer? Cara, mas não é pra todo mundo isso. A gente tem que pôr o pé no chão, sabe? Sim. A gente tava falando aqui um pouco mais cedo de viver o hoje, sabe? De desfrutar com os nossos amigos o hoje. Vocês são amigos aqui há muito tempo. Cara, isso é bacana demais. E poucos grupos conseguem se manter juntos ao longo dos anos. Eu tenho amigos de 20 anos, cara. E a gente se reúne e tal, e é mó discussão no grupo do futebol e da resenha. Sabe, acho que é isso, sabe? A gente tem que viver o hoje. Viver o hoje e entender o quê? Que é semente. O que eu plantar hoje eu vou colher amanhã. Se eu não plantar também eu não vou colher. Sendo bom ou ruim. Né? Isso que você falou de viver o hoje, assim, que realmente, às vezes a gente acaba esquecendo disso. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem pessoal. Nem a ideia de ter esse podcast. Nós somos amigos aqui de muitos anos, todo mundo aqui. E tem mais o Vitor, que não tá aqui hoje. E a gente perdeu um amigo em comum, recentemente. O Pedrão lá teve Covid e veio falecer. E aí a gente meio que deu uma percebida que, apesar a gente estava muito bitolado na correria do dia a dia, tudo. E mesmo a gente sendo amigo, assim, a gente tinha contato, mas não se reunia mais. Superficial, né? Tava mais ficando superficial. E a gente teve a ideia do podcast de fazer alguma coisa junto. Pra terem se mais divertir, tempo juntos. ter mais tempo juntos, reunir com mais frequência. Entre aspas, uma obrigação da gente estar junto. É uma obrigação. Então, na entre verdade, o podcast em si ele é o subterfúgio para vocês estarem juntos. Exatamente. Exatamente. Reunir. Sim. E depois a gente faz um happy hourzinho. Só que é tudo, tão louco curte. isso que ter esse subterfúgio para vocês estarem juntos, ele é motivado por um propósito. Exato. Aí a gente falou, vamos arrumar um propósito, porque se der bom algum dia, se vier... Nós estamos legal juntos. pra nós já caralho. estamos juntos e, pô, beleza pra caramba, velho. Se Mas- não der, a gente tá ficando feliz com o que a Viveu- gente tá fazendo, Sim, porra. aprendemos Exatamente. com as pessoas que vieram aqui, vivemos ué, experiências sim. juntos, damos risada junto pra E caramba. daqui 10 anos a gente vai estar falando do que a gente fez aqui. Da pô. resenha. É, ué. Exatamente. Achei interessante demais ali. E vai ter em vídeo. registrado. Do dia que o cara peidou ali, quando ele pensou que ele tinha parado de gravar. Rapaz, achei interessante demais. Você foi mexendo no celular e falou, não, essa senha dele aqui, desde que ele deu 1100 é a mesma. mesma. Falei, bicho, os caras é amigo há muito tempo mesmo. né? Cara, mas isso é importante. Hoje a gente não conhece as pessoas, né? É. Uma frase que eu gosto muito e uso muito dela nos meus relacionamentos, que é conviver para conhecer, conhecer para confiar, confiar para construir algo juntos. A gente hoje não tem tempo de conviver, Não. então a gente não conhece bem as pessoas. Principalmente no relacionamento afetivo. Então, velho, assim. Não, eu acho que a pessoa tem tempo. Ela que não se predispõe desse tempo a conhecer. Porque, Sim. apesar de. Eu tenho tempo, o que eu vou fazer então? Vou ir lá no Rios do Instagram então. Eu tenho tempo, o que eu vou fazer? Tem essas notícias no Facebook, vou ficar lendo Cara, por todo 2 horas em vez de eu estar conversando com meu Todo amigo. mundo tem porra. o mesmo tempo. Sim. Ué, todo mundo tem o mesmo tempo, ué. 24 horas pra todo mundo. Né? Ninguém que tem um bônus. Aham. né, Então pagou por que que tem uma pessoa que consegue fazer isso e uma pessoa que fica na internet o dia inteiro e aí não faz? E reclama que não tem tempo pra fazer nada da subida dela. Então, mas Pô. aí é a outra frase que eu gosto muito também, vou colocar no meu livro. Os meus sacrifícios revelam as minhas prioridades. O que é prioridade pra mim hoje, cara? A Sim, pessoa sei não que, sabe. cara, sei que todo mundo aqui quer trabalhar, quer assim, prosperar. Isso é um direito nosso também. Acho que é o desejo de Deus pra nós, sabe? A gente viver uma vida bacana, Sim. próspera, financeiramente ou não, né? Mas é o propósito de Deus pra todo mundo, é isso. Mas o que eu priorizo hoje? E aí uma coisa muito interessante, quando a gente vai falar até de vícios e outras áreas, de pessoas de sucesso, você pode ver que muitas pessoas elas chegam ao topo muito rápido. Sim. Mas vocês já perceberam que essas pessoas que têm essas grandes ascensões meteóricas, elas não conseguem se manter no topo? É igual, por exemplo, a Britney Spears. Ela teve um sucesso muito repentino. Ela não conseguiu lidar psicologicamente com o Exatamente. sucesso. Muitos, Teve cara. aquela fase que ela despirocou o cabeção, raspou a cabeça, tudo, né? Muitos. É. Né?
aquela outra roqueira também, a Amy Winehouse? Amy Winehouse. Nossa, a Amy era. Nossa, pra mim Cara. foi uma das maiores cantoras que eu já vi, velho. E breve, uma carreira muito breve. Sim. Então, você aquele Jorbson, jogador de futebol, jogou no Botafogo, no Aham, Santos, aham, aham. tal. Moleque muito novo, Sassá. Você vê aí uma galera aí que não consegue. Você vê, Keirson. cara, esses caras que saem com 16 anos, 17 anos pra Europa. O cara tem muito potencial, chega lá, Pô. não dá bola. Mas ele não tem qualidade pra jogar na Europa. É sempre a discussão dos esportes, né? Não sei se ele gosta de futebol e tal. Gosto. Mas no. Inclusive, no- hoje tem jogo do Beraba, hein? Tem. Colorado, Colorado. classificado. Se ganhar já, né? hoje é campeão, hein? Mas já tá no acesso, já subiu, Já. né? Mas você vai ver nos programas de debate, a nível europeu, esse cara, ele não joga bola. Cara, mas muitas vezes é emocional. A estrutura dele não tá pronta. Uma casa que não é construída de maneira sólida, a tendência é que realmente ela vai ter problemas na Aham. edificação mais pra frente. E outra também, é uma coisa que você tava falando. Uma casa que é feita sólida no Brasil, aqui não tem terremoto, aqui não tem enchente, não tem porra nenhuma. Você vai lá e constrói a mesma casa na Europa, não dá certo, velho. A conjectura, não, top, o exemplo que você deu. Por quê? Cara, chega lá é outra cultura. O moleque chega lá, cresceu na favela, tal, jogando bola na rua, descalço, comendo arroz e farinha, fritando ovo, e o cara é felizão. Aí chega lá, mano, o cara tá ganhando 20 milhões De euros. de euros, cara. O cara fecha um contrato de 6 meses lá de 100 milhões de euros. Aí o moleque fala, puta que pariu, eu tô almoçando aqui nesse restaurante aqui da Torre Eiffel. Uau. Né? Aí passa um filme na cabeça do cara e tal. E aí, como que ele lida com isso? Adriano, Né? imperador. Exatamente, ele fala disso, cara. Ele fala, não, mano, eu quero ficar aqui descalço e É. tal, onde eu cresci Com com a minha meus amigos. família. E poucas ideias pra ele, é o que ele quer, o Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Ele fala, O depois bruxo. que ele foi melhor do mundo no Barcelona, cara, a imprensa espanhola fala que o Ronaldinho caiu de rendimento consideravelmente. Aí eu vi uma entrevista dele quando ele chegou no Atlético Mineiro. Ele falando que não queria jogar a bola mais. Porque tudo que ele sonhou quando menino, Já fez. ele já tinha realizou. conquistado, cara. Ele foi campeão do mundo, Foi 2002, melhor do mundo. foi Já melhor do zerou a mundo, vida. jogou na Europa, foi ídolo. Ele, assim, Todo mundo gosta dele. Porra. Bruxo, né, pô? eu acho que Cara, ele é mais reverenciado no Barcelona que o Messi até hoje. Não, o Barcelona, eu não gosto do Barcelona, né? Como que eu falo? Farcelona. Mas, cara, a gente zoa muito, né? O Ronaldinho refundou o Barcelona. Sim. Sim. Tem pré-Ronaldinho e pós-Ronaldinho. Não, Cara. e outra, lembra daquela final lá do Milan contra o Barcelona? E o Ronaldinho Gaúcho tinha ido pro Milan já. Aham. E o Barcelona ganhou, eles deram Foi a taça pra pro Ronaldinho ele. Gaúcho. Puyol, Ou foi Cara, o Puyol? Ele é embaixador do Barcelona Pois é, hoje, cara. ele é ovacionado lá. Então, você vê. E ele Até na cadeia, quando ele foi preso, né? Foi campeão da Copa da Cadeia, irmão. Então, É mesmo, é ídolo. Ídolo, respeito máximo, né? Ídolo Exatamente. máximo. Caralho, E irmão. saiu de lá com mais dinheiro quando entrou. Pois é. Economizou pra caralho. economizou, Não, né? que manola que foi aquela, né? Ele pegou tanto emprestado, mas ganhou tanto. Que loucura que foi aquela, Não né? é o tanto que ele é burro, mas nem ele faz sem querer. Não, Ele faz nem sem é, querer. pois é. Ele capitalizou, né? É um Cara, mito tem aquele outro, cara. ele né? foi- Ô, ele o foi bruxo. aplaudido É isso. do estado do Real Madrid. Cara, e Pela ele, torcida do Real Madrid. e ele vai aplaudir de pé no Santiago É, Bernabéu. Pela plateia do Real E Madrid. ele falou, cara, eu conquistei tudo que eu sonhei. Aí ele fala, o que motivou ele fundar o Atlético Mineiro, né, em 2011, Aham. que ele fundou também o Atlético Mineiro, que é aquela Copa Libertadores, foi quando a mãe dele deu câncer. Aí definitivamente ele decidiu parar de jogar bola. Vou parar, tal. O cara, né, gosta da revoada, né, o Ronaldinho Sim. ama a revoada e tal. E aí o cara não tem ânimo pra acordar cedo, treinar, o cara... Aí ele fala, não, mas a torcida do Atlético Mineiro abraçou minha mãe. E tal, fui pra porta do hospital, aquela loucura toda. Aí ele fala, não, essa torcida eu preciso recompensar ela. Ele quis retribuir, né? Recompensou. E aí o cara foi campeão da Libertadores. Você Claro, vê que o cara jogava pra caralho. o cara que foi um grupo, Nossa. né? O Vitor, né? Lógico, Aquela né? defesa de pênalti do Vitor na semifinal e tal, cara. Mas o Ronaldinho era o líder daquele time, Sim. tecnicamente. Então, resumindo, se a gente não tem uma base sólida, a gente realmente não vai saber lidar com o sucesso, né? E aí muita gente, ela quer crescer, ela quer chegar e tal, ela é ansiosa
porque ela quer alcançar os objetivos, Que deu certo pro outro. mas ela não tá se preparando pra isso, cara. Aí a gente vai ver o valor da família, de estar mais perto dos pais, de ouvir o conselho do pai, de ouvir o conselho da mãe, né? De estar perto, de conviver com os irmãos, né? Eu, particularmente, assim, eu amo essa área de relacionamento, sabe? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi uma área que eu fui transformado. Eu era um cara que não gostava de gente, eu tinha nojo de gente. Só que eu entendi, num determinado momento, internado numa instituição, Centro de Recuperação Vida Nova, Pastor Valdevino, cara que me acolheu, assim, me ensinou muito nos últimos 8, 9 anos. E lá eu tive um encontro comigo mesmo. Falei, cara, o defeito não tá em ninguém, tá em mim. Preciso mudar. Aí lá nós éramos em 15. Aí tinha um maranhense lá, o Arnor, que é meu amigo. E o Arnor foi o único cara que eu não briguei dos outros 13. Briguei com todo mundo, cara. Peguei uma faca pra matar um cara lá dentro. Pá. Não, muito louco. E aí eu fui, não, aí Deus, assim, foi a mão de Deus que eu não fui desligado do programa. Que eu era inadequado, cara. Você pegar uma faca e tal, sair correndo atrás do cara no refeitório, pulando a mureta. Eu vivo até hoje, fui parar no portão mano, atrás do cara, uma chácara grande, e o cara correndo, velho. Um cara do Rio de Janeiro, um negrão de 2 metros de altura. E aí, cara, eu falo, cara, briguei. Oh, Aí tem coragem. cara, eu fui transformado. E aí Deus ele realmente curou a minha vida na relação aos meus relacionamentos. Eu falei, cara, o problema tá em mim, não tá no outro. Mas voltando mais um pouquinho, foi devido a problemas de vício de drogas? Eu fui internado? Isso. Sim. O Bruno foi, no caso eu, né, dependente químico, né? E- Sou dependente químico em recuperação, na verdade, mas fui um adicto, né, compulsivo, né? Iniciei muito cedo, né, no uso de drogas. Quando que foi seu primeiro contato com as O drogas? primeiro contato foi com a droga lícita, né? No caso, foi o álcool. Né? Fiz o primeiro uso ali do álcool ali, tinha uns 12 para 13 anos. Vixe, Né? bem De maneira cedo, né? bem recreativa, claro, tal. Mas tudo começa de maneira recreativa, né? E progressiva, né? E progressiva, exatamente. E quando eu tive o primeiro contato com a droga ilícita, foi com a cocaína. Não foi nem com maconha. Não, foi com a cocaína. Né? Vivia sempre cercado de amigos que faziam uso. Nunca me envolvi, nunca tive curiosidade. Mas mediante uma situação que eu vivi no ano de 2008, situação de muito conflito, né? Já trabalhando ali muito cedo e tal. Problemas assim, de relacionamento com meu pai, muito também e tal. A gente tava numa turma lá, numa resenha, depois de um jogo que a gente tinha assistido. Uma comemoração lá, tal, da turma. Eu falei, deixa eu experimentar esse negócio aí. E tal. E tinha tido uma situação lá que foi eu que tinha pagado, sabe? Aham. Eu paguei essa merda aí e tal. Não, deixa eu dar um tiro aí nesse negócio. E aí foi meu amor à primeira vista, né? Quando o nosso cérebro ele tem essa primeira experiência, né? Tanto que essa questão da compulsão da droga é sempre a busca pela primeira experiência. Sim. Mas nós nunca vamos atingir a primeira A experiência mais, né? Mas tem essa busca incessante. Que na verdade essa questão do prazer tá ligado com o bebê e com a maternidade. Não sei se vocês sabem. Mas essa sensação de prazer que a gente busca ter a todo tempo, a gente sempre quer se sentir bem, sim ou não? Sim. Sim. Então a gente come, às vezes, quando a gente tá frustrado, um doce pra gente se sentir bem. Sim. Né? A gente bebe quando tá triste, quando tá alegre. Pra Eu recompensar. bebo de qualquer né? jeito. A gente sempre tá alimentando esse sistema de recompensa dentro de nós, do nosso cérebro. Aham. E aí, a gente sempre busca aquela primeira sensação de quando nós mamamos a nossa mãe pela primeira vez. É muito louco isso. Né? A oralidade. Primeiro contato. Né? Então a gente sempre tá buscando Que isso. loucura. Então é amor à primeira vista. Quando você faz uso de uma substância que ela vai até o seu sistema mesolímbico e tem esse acesso, né? E deposita essa informação, essa sensação de prazer. Aham. Acabou. Que loucura. Isso é imutável. Né? Você abriu ali uma janela. Né? Então, fiz o uso, então foi amor à primeira vista. E aí depois, tive experiências recreativas. Então você pode falar que você começou, então, por influência deles. Sim,
o meio social a qual nós convivemos, ele vai determinar no que nós somos e o que nós vamos fazer, gente. Porque eu comecei também eu usei também Uhum. drogas ilícitas. Mas o meu caso foi totalmente curiosidade. Foi sozinho. Mas aí que é a questão. Você, Tipo, falou, você foi atrás. Eu que fui atrás. você falou a palavra-chave. O fator determinante para a experimentação do uso de droga é a curiosidade. Uhum. O primeiro motivo, o motivo motriz, o primeiro, Sim, o sim. principal Tem que ter curiosidade. Você não tá curioso sobre Até, algo. até no pô, meu caso. Estavam me usando, uma influência social, claro, mas o Aham. motivo em si, eu falei, É, lógico. Ah, Eu quero saber como que é, quero ué. saber como é que é. Exatamente. Tá todo então, mundo felizão aí, ou, é a ou nervosão? curiosidade. mas Também também. quero ficar, né? Vamos ver É. de qual é que é. E, É a pô, curiosidade. meus amigos tá aí, eles são tudo gente boa pra caralho. Aí eu devo ficar gente boa também, porra. Sim. E aí eu comecei com o uso recreativo, Uhum. né? Ali, fim de semana, tal, 15 dias, tal, fim de semana. Tal. Depois começou a ser toda semana. Aham. Toda Aí re- começa o problema. Toda resenha de fim de semana, tal. Porque quando é pontual, até que beleza. Até que beleza. Então, mas aí que é o Mas, negócio. aí quando vai Como semanal, aí nós vamos determinar se alguém vai desenvolver dependência ou não? Não existe uma fórmula Aham. mágica. Não existe dentro da nossa certidão de nascimento, dependente químico. Não tá na certidão de nascimento. Nós não nascemos com esse carimbo, Aqui não é Minority Report, né? né? Pra E- saber o que o cara já é quando ele nasce. sim, então, cara, não, eu vou experimentar aqui, mas não vou viciar. Você não tem certeza nenhuma disso. Ninguém tem essa certeza. Pois Então- é, porque às vezes o vício acaba que nem, por exemplo, maconha cigarro é mais fácil de viciar que maconha. Mas a maconha em si é mais pelo efeito que a droga causa, né? Daquela sensação de bem-estar que o cara se vicia. Inclusive, assim, eu Sim. também tive experiência com drogas quando eu era mais novo. E tinha uma galerinha lá, tive bandinha de rock na adolescência, então sabe como é que é. E aí, tipo assim, mais 16, normal, né? 17 anos, cara. E eu e os meus amigos começamos a fumar maconha e tudo, cara. E eu, quando tava fazendo 18, eu comecei a namorar e parei. Distanciei dos meus amigos, tudo. E tem amigos meus daquela época que eu encontro até hoje no boteco, os caras tá chapado Do até mesmo hoje. jeito. Do mesmo jeito. Mas E- algo interessante você disse. Essa questão da curiosidade, ela tá ligada a quê? A sentir o que o outro tá sentindo. Sim. com Entende? certeza. Muitas das vezes, cara, no seu caso foi sozinho, mas em algum momento você teve acesso a essa informação que tal droga ela causaria certa sensação. Ou ela te traria um alívio, ou para aqueles que têm problemas de relacionamento que são muito tímidos, que até era no meu A caso. maconha, eu tinha pesquisado, eles me falaram que deixava você aéreo e longe da realidade. Exatamente. E na época eu precisava Muito. ficar longe da realidade, porque eu Sim. tava passando por muito problema. E aí fui lá e... Essa busca, né? Uhum. Então, o uso de droga, experimentação, ou por curiosidade, ela tá atrelada ao quê? A busca de algo. Busca de quê? Primeiro, um dos pontos que a gente pode elencar aqui, que são vários, são inúmeros. Você falou algo interessante. Tá vivendo um momento ruim, Aham. talvez de luto, de perca, de frustração. Principalmente na adolescência, isso é muito latente. Porque o adolescente está ainda se formando emocionalmente. E às vezes não sabe o que é da vida ali, Não, então não fica sabe meio mesmo. deslocado. Sim. Talvez não tenha os pais, separação de pais. São vários fatores que Uhum. podem contribuir. E aí, primeiro ponto, ele quer aliviar uma dor. Primeiro ponto. Então, ele ouve, ele pesquisa, ele, né, busca essa alternativa de saber qual o efeito de tal droga, né, faria para ele. Beleza. Um segundo ponto muito importante que nós temos que abordar, porque foi o meu caso, é a questão da identidade. Eu sou albino, né? O meu corpo não produz melanina. Né? Então, assim, muito branco, né? Na época, muito magro. Usava um óculos dessa grossura de lente. Né? Usava 14 Fez graus. operação? Não tem correção. Aí. Porque faz parte da genética. Ah, entendi. Né? Então, 14 graus, uma lente dessa grossura. Então, assim, gente, eu posso listar aqui para vocês no mínimo uns 30 apelidos pelos quais eu fui chamado na adolescência. Entre eles, algodão, absorvente, cotonete,
vovô, Papai Noel, da Neve, da Nete. E convenhamos, né? Antigamente a escola era terrível. Era né, bem velho? mais pesado que hoje. Era Pai, pesado. essa molecadinha, Hoje tá menos pior, mas antigamente. essa molecadinha, se fosse viver no tempo que a gente viveu, de escola, rapaz. Nossa. Essa molecada Nutella que tá vivendo hoje aí. Eu acho que iam o apelido urrar. mais pesado não é nenhum apelido pesado. Chama cota. Depois eu te explico porque é complicado. É. velho. Não, era. Hã? Não, o meu não. Era do Ah. menino lá. O meu era gordão, essas porras assim mais clichê. Então, Eu nunca tive. Não, tinha uma época que uma galera me chamava de Marconha. Que era Marção. Ah. Não, mas- Aí depois trocadilho, aí né? não sabe por que que foi expulso. não fui expulso, fui convidado, a me Convidado, retirar. é. Sempre esse argumento, né? Aí você não tá falando que você desenhou grandão, Marconha na camiseta. Ah. Não. Ó, esse cara começou a me chamar, eu falei, eu vou pôr na minha camiseta. Vou assumir, né? Coloquei na minha camiseta de interclasse. assumiu sua identidade. Esse já tá me chamando mesmo, então. Então, assim, Salve, salve, Mozart. essa busca por essa identidade, né, por saber quem é e tal, faz com que a gente busque os padrões que estão mais próximos da gente, Aham. né? Então, quando eu tive o primeiro contato, falei, todo mundo aqui tá usando, né, e tal, eu já tinha muita dificuldade, assim, de me relacionar, de me conectar com as pessoas. Você era mais tímido, assim? Muito, E você cara. pensou que você não muito. ia viciar? Cara, quem experimenta não pensa nisso. Hoje, talvez pelo número de informação, mas naquela época, não. Você fala assim, Tá ah, nem isso aqui e azul pra tal. essa coisa. Mas hoje, todo mundo, não, eu vou experimentar, não sou viciado, não vou experimentar, Aham. não vou viciar. Mas não é assim, né? Como a gente já disse aqui, não tem um padrão que defina isso. Não tem um limite ali, Não. né? Tipo Que assim, cigarro, eu posso irmão. usar até aqui que eu não vicio. Cara, e o Não efeito. existe isso. E outra coisa, nós somos seres singulares, únicos. Então o efeito no meu organismo não é o mesmo do seu. Sim. É totalmente diferente. Então, cara, eu já vi gente dar balão com 2 latas de cerveja. Agora eu já vi nego tomar 3 fardinhos e, pô, esse cara tá, claro, alcoolizado. Mas Presente. o cara não bateu a nave ainda. O cara não deu vexame. O cara tá tranquilo. É igual quando era moleque lá, quando a gente começou a fumar tinha um moleque lá que ele deu 3 bolas, tava nadando em cima da cama. Cara, tem demais, cara. Rapaz, o cara vê, tem uma Eu miragem sou fraco. e Tem, tal. eu sou fraco. E os de cocaína, de crack, cara, tem cara que fala que eu usava da bola com um cara. E aí, rapaz, eu pirava, eu ficava nervoso demais com aquele cara. Cada um tem um tipo de efeito, Aham. Sim. né? De sintoma e tal. Cara, a Guarda Nacional tava de fora. Esse cara serviu o exército, sabe? Muitos anos atrás. Que viagem, cara. Tava na paranoia já. Cara, ele escondia, cara, ele tentava pular o muro, a Guarda Nacional tava de fora. Escondia no meio do mato. Queria pegar a também. droga e jogar fora e tal. Rapaz, eu ficava puto com esse cara. Ai, ô, tamo ali, velho. Do nada, né? O cara pegava a droga assim e saia correndo, eu tinha que esconder dele, cara. Rapaz, aí você comprava droga pra ficar ali a noite inteira. Não, mano, e às vezes você também tá na onda e entra na onda do cara também. Você fala, meu Deus, a guarda tá aqui. Rapaz, O que eu vou você fazer? põe, joga a droga no vaso da descarga. Você joga no chão Ô, já. Então, assim, cara, a gente não tem um padrão definido de como cada organismo vai se comportar com o uso de droga. Com a quantidade, não tem uma definição, não tem uma tabelinha, como é de medicação, ó, 100 gramas, 100 miligramas, não tem. Então, isso é tudo muito incerto. Então, o segundo ponto que a gente estava falando é essa questão da aceitação. Eu preciso ser aceito, eu preciso me identificar de alguma maneira com esse grupo. Aí eu não sou bom de bola, eu não solto pipa, eu não faço isso, então qual é a minha maneira inconsciente? Eu procuro uma maneira de me conectar com essas pessoas aqui. É a galerinha usando droga ali, Aí, foi- vou usar também. Exatamente. Ah, eles estão bebendo aqui, eu vou beber também, vou experimentar. Nem gosto do gosto de cerveja, acho ruim, É mas vou hardcore, beber né? também. Você nunca gosta É. no início. Então é sempre essa busca por se identificar com o grupo que eu convivo. É uma busca incessante em fazer esse movimento, né? De ser aceito. É o segundo ponto. Então a gente falou do primeiro ponto, que é essa questão emocional, de buscar alívio de uma Apoio, dor, né? apoio, né? De maneira clara e errônea, mas essa busca. Mas é, mano. Uma aceitação. Sim. Né? O segundo ponto, essa questão da identidade, em se aceitar, né?
E, cara, e tem uma terceira modalidade de pessoas que eu conheci, atendi e convivo ainda, que iniciaram nas drogas, muitas das vezes eu já vi gente fumar crack sem saber que era crack. Caralho. Uma vez, cara, Caralho. tinha um... Ó, principalmente na maconha. Não, então, foi desse jeito. Uma vez, assim, na época da bandinha de rock, Mesclado. tinha... Exato, foi desse jeito. A gente tava lá no Favela Chique, lembra daquele Favela, barzinho? sei. Santos Dumont? Horrível. E, então, aí... Desculpa quem gosta, mas... Eu acho que já até Favela. fechou. Não, fechou não. Fechou não? Ah, na pandemia. Não, mas eu acho que tá até com plaquinha de alugas. Não, mas enfim, né? Independente. Voltar aqui pra história. É. E tava lá eu, os amigos meus, e tinha um conhecido nosso. Liga, pronto. Pronto, vamos embora. E tinha um conhecido nosso que tava fumando lá. E a gente tava sem no dia, né? Sem maconha. E aí a gente. E aí naquela ânsia, né, de fumar, né, e tal, eu falei, ô fulano, você me dá uma bola não? Ele falou, ó, isso aqui é da forte. É. Eu falei, não, beleza, pode ser. Então tá bom. Pô, Rapaz, eu te juro, eu dei 3 bolas naquele negócio lá. tava pensando que era o Sérgio Malandro. Nossa, velho, quase que eu fui pra Narnia e não voltei. Pô, cara, que é isso? Aí depois que eu fiquei descobrindo, aí ele falou, ô, você fumou lá do fulano? Eu falei, ô, ele só fuma mesclado, viu? Cara, Aí que eu descobri, e velho. eu conheço pessoas que nessa onda do... Porque, como eu disse, é o acesso pela primeira vez É. àquela nova informação do nosso cérebro. Pois é, tanto é que foi tão pequeno, eu tive como se eu tivesse Sim. fumado um dedo de Cara, grilo. e muita gente não sabe, né, que é assim que funciona. E aí o que acontece? Ela vai buscar de novo aquela sensação. E aí ela vai fuma uma vela e tal, e nada. Ela falou, não, peraí. Aí ela vai... E busca outras drogas, Aí outras experiências. aí vão contar pra ela. E aí a gente, como no álcool, como na droga vista e na vista, a gente tem a visão de que a gente não consegue fazer uma alusão por um auto-engano, um sistema, um mecanismo de defesa que nossa mente cria. A gente não consegue fazer alusão do cara que tá fumando mesclado com o cara que tá pedindo sinal pra fumar crack, com cachimbo. Tá descalço, fedendo, lá no sinal te pedindo uma moeda pra poder, pra poder ver a luz, comprar pedra. A gente não consegue fazer essa alusão. Então, o cara, ele começa a fumar um mesclado e tal, e ele não consegue fazer essa conexão que ele pode ser o cara que vai estar na esquina descalço, Isso nunca com a vai acontecer comigo. com a bermuda amarrada, fedendo, pedindo uma moeda no sinaleiro. Mas isso Com nunca o pé vai todo acontecer rachado. comigo. É. Eu sou diferente, eu sou especial. Todo mundo acha Exatamente. que é único nesse Esse é o sentido, ponto. né? Mas esse é o quê? É uma maneira de se auto-sabotar. É uma maneira de É, criar se um auto-enganar, auto-engano. É um auto-engano. Né? Mas é um mecanismo de defesa. Por quê? A gente não quer ser confrontado com a gente mesmo, né? A gente não quer ver que aquilo é um problema pra gente. Você já passou né? por terapia, você tá em Eu terapia. tô- Cara, é confronto a todo tempo. É. É um confronto a todo tempo. E eu acho que na terapia, cara, é porque assim, quando você vê uma pessoa, você consegue analisar ela. Ah, essa pessoa tem essas manias e tal, e ela tem uns defeitos assim, tem as qualidades assim. Quando a gente olha pra gente mesmo, olha no espelho, é muito difícil fazer isso, cara. Exatamente. Você reconhecer seus erros, seus defeitos, suas qualidades. E Sim. até uma É coisa, muito difícil cara. mesmo. Terapia, psicólogo, psiquiatra, eu recomendo hoje pra todo mundo. Por quê? Porque tem coisa que você pensa que você não sabe que existe, que vai estar na sua personalidade, cara. Eu tenho um problema que eu descobri na terapia. na terapia. E é um espectro, não é um total... Quadro definitivo. sim. Exato. Mas Não é um diagnóstico, espectro. claro. Aham. E, tipo, depois que eu comecei a tomar medicação pra isso, Melhorou. melhorou muito, cara. Mas Sim. muito, muito, mano. Sim. Minha ansiedade, essas coisas assim. E eu não sabia, eu não tinha que fazer. Não, eu sou especial, eu sou o único, porra. Eu não tenho problema. Eu não tenho nenhum Sim. problema. Eu sou muito foda. Só que aí você descobre que você tem. E aí, nesse ponto, velho, muda um pouco de sua vida. Muda a sua maneira de se ver. Aham, Se ver e de ver o outro. aham, Porque eu só vou conseguir ver o outro de uma outra maneira quando eu consigo me enxergar de uma maneira diferente. aham. Sim. Cara, isso é muito louco. Mas eu fui compreendendo isso com o tempo. Por quê? Cara, eu me via como as pessoas. Eu passei a me ver como as pessoas me viam.
Então era aquele monte de apelido pejorativo e tal, de humilhação. Então, assim, não conseguia me relacionar com o sexo oposto de maneira, né, tranquila. Adolescência, né, mano? Quem não teve aquela paixãozinha, né, na adolescência Ixi, e tal. Pô, Cara, mas eu era o cara excluído. até pela Magrelo, professora. magrelo demais, principalmente, né? tinha umas Branquelo e tias. tal, não podia tomar sol, não enxergava, então muita dificuldade de aprendizagem. A lei de baixa visão era só de 2004. Então, assim, muito retrógrado tudo, né? Então, não tinham ferramentas, então, uma dificuldade muito grande dentro do ambiente escolar. Aí eu comecei, eu abracei, eu vesti a camisa. Falei, não, né? Então, comecei a ficar, a ficar introspectivo. Começar introspectivo, não sabia lidar com aquilo, um adolescente, Vocês estão falando isso informação. tudo tão, tantas vezes, então eu Então devo eu sou, ser mesmo. Então, cara, minha mãe ia na escola todo dia, brigava na escola todo dia, problemas de relacionamento terríveis, discutia, apanhava todo dia na escola. Foi terrível. Mas batia tempo. também, ou não? Cara, você batia, mas no outro dia era 3, 4 pra te bater. Mas é melhor você bater e apanhar do que apanhar e depois apanhar de novo. Mas isso pra uma criança, Tô brincando, cara, tô não, é brincando. foda. vai, Nunca briguem. vai Nunca levando ela, assim, a um momento de declínio muito grande, briguem. É, Sim. né? De tristeza, né? Então, e aí eu tive uma professora, né? Graças a Deus, na 4ª série, tem essa memória, assim, muito viva, assim, dentro da minha mente, e que ela me olhou de uma maneira diferente. Ela falou, não, o Bruno ele precisa de ajuda. É um menino super inteligente, com muita capacidade, mas tem dificuldades. Foi aonde eu iniciei o processo de terapia. Tinha 10 anos de idade. 10 para 11 Nossa, anos, cedo, então. né? Nossa, Já- mas já era barra pra caramba, já com Sim, 10 anos, já passando sim. por isso tudo. Cara, eu lembro disso tudo muito claramente dentro de mim, assim. E aí eu comecei a fazer um processo de terapia com uma psicóloga, assim, foda aqui de Uberaba, que é a Maria Posso Regina xingar, não tem Basílio. problema. Do caralho. pode Ela falar. é, assim, fantástica, desenvolveu um trabalho muito bom comigo na época. A Maria Regina Basílio. Basílio? Tem Basílio ali, ó. É que ele chama Basílio também. Ah, então, a Maria Regina Basílio. E aí, a partir daí, cara, a gente não entende como o trabalho funciona, né? Hoje a gente tem uma visão maior por estar inserido nessa questão do desenvolvimento da terapia. Mas ela começou a desenvolver algumas atividades comigo e tal, desenvolver os meus potenciais, né, as minhas potencialidades, a fazer o Bruno aceitar como ele era, né, que eu só era diferente, mas que eu tinha as minhas qualidades, que eu tinha, né, o que me diferenciava de maneira positiva das pessoas. Então foi algo fantástico, assim. Só que depois que eu passei pelo processo de terapia com ela, eu não soube lidar com esse Bruno que eu descobri que eu era. Porque eu era o cara que era zoado e passei a ser o zoador. Então, assim, Foi seu sistema de defesa ali, né? só que foi muito negativo isso, Entendi. né? Porque, na verdade, eu não estava sendo quem o Bruno verdadeiramente era, né? Eu estava só refletindo aquilo que o meio social apontava pra mim. Aham. E aí, quando eu comecei no uso de droga, ali pros 14, 15 anos, cara, eu fui ver que tinha algo errado, né? E aí, muita dificuldade de relacionamento com os outros, e tal, e tal, e tal. Discutia com todo mundo. Não queria realmente, assim, estar com gente. Não queria ouvir nada de ninguém. Sabe? Era sempre muito sozinho ou com pessoas que me favoreciam de alguma maneira. As pessoas são muito burras. Eu sou sempre melhor Exatamente. que Um elas. suprassumo, uma soberba, assim, né, fora do comum, que me levou realmente a uma queda, assim, né, escandalosa na minha vida, né? A soberba, ela precede a ruína, né? E nesse processo de decadência, de degradação no uso de droga, que eu disse anteriormente que começou semanalmente, depois, né, com maior recorrência e tal, diário. eu fui descobrindo um mundo que era só meu. Que a droga proporciona pra gente. A gente descobriu um mundo que é só nosso. Isso, que a gente se isola da realidade, né? Exatamente. Cria um mundo só Aí nosso. é o que você trouxe lá mais cedo. Não, eu precisava sair Já da fugir realidade. Ah. Precisava fugir desse ambiente. E aí eu comecei a querer fugir todo dia. Né? Então, Eu cheguei nesse momento. cocaína todos os dias, cara. E vira hábito. As pessoas às vezes não entendem. Porque quando vai para um centro de recuperação, as pessoas não entendem isso.
Até a gente vê alguns famosos como o Rafael Ilha, o Casagrande, falando às vezes sobre caso de recuperação e tal, de uma maneira até muito negativa, eu não vejo da maneira que eles veem, até porque os caras ficam em lugar que é hotel 5 estrelas, né? Né? Uhum. Aí, mas as pessoas não entendem por quê. Tudo que muito você... bonitinho pra ele. E o Casagrande fala uma merda sobre caso de recuperação, que assim, cara, ele não pode falar aquilo porque não é a realidade que ele viveu, Aham. né? Porque lá realmente você tem horário pra acordar, tem horário pra dormir, você tem 4 refeições apenas no dia, no horário Já viu o específico. comentário deles? Pô, É a mesma essa coisa. opinião, É cara, o mesmo pode nível. comentar Não, e agora ele tudo deu pra isso. falar de política, né? Outra Meu merda, Deus. de novo. Então, assim, as pessoas não entendem por que existem essas regras, normas. Mas Eles por criam quê? umas rotinas, né, pra você... Mas por quê? Uso de droga é hábito. O que é um hábito? É um conjunto de comportamentos adquiridos ou desenvolvidos com o tempo. Reforçado. Então, os nossos comportamentos geram os nossos hábitos e os nossos hábitos formam o nosso caráter. Entende? O que é o nosso caráter? A maneira que as pessoas nos veem. Simplesmente isso. Caráter não é o que eu acho em mim mesmo, é o que o outro acha. Aham. Então, dentro de um centro de recuperação para um cara que está vivendo de maneira compulsiva nas drogas, que ele não tem horário para dormir mais, para comer, ele não consegue gerir a própria vida, ele precisa de uma reeducação, né? De hábitos. Então, lá é proposto, não é nada obrigado. É você acordar a tal horário, toma o café. Ó, se não tomar café, não tem outra refeição, só na hora do almoço. Então você tem que se Então eles adequar, meio que cara. te obrigam por você criar esses hábitos, Sim, assim. reaprender, né? Aprender a reaprender é muito difícil, né? Então, por isso que muita gente não consegue. Você vai pegar a cada 100 dependentes químicos, quantos conseguem ficar livres das drogas? Um, talvez. O irmão do Danilo Klebin, você conhece o Klebin também? Klebin é dependente químico em recuperação já, há 5, 6 anos. Eu tô indo pro meu 9º ano limpo. Agora no mês de fevereiro eu completo 9 anos de sobriedade. E tive uma internação apenas. Primeira e última. Né? Mas eu entendi o primeiro que eu precisava, então eu aceitei essa ajuda. E lá dentro eu entendi que eu realmente precisava mudar. É, realmente. E eu acho que essa parte é mais importante, é essa mudança de mindset. De mentalidade. Mentalidade. Você vê que realmente aquilo é ruim pra você e que você não pode mais Sim. continuar. Porque a maioria das vezes as pessoas são internadas, às vezes, contra a vontade delas. Sim. Mas vamos chegar nesse ponto também. Sim. Mas vamos por partes. Primeiro, segundo mês, eu muito resistente. Até o meio ali, 45 dias, brigava com todo mundo, como eu disse anteriormente. De 15, não briguei só comigo mesmo e com Só no facão. o meu amigo, mas outros 13 discussões, assim, terríveis. Até teve a questão da faca que eu falei, que eu fui atrás do carioca e tal. Aí tem coragem mesmo. Você vê, matador de dá onça. pra você ver o meu descontrole, né? Mas, depois que eu tive esse encontro comigo mesmo, foi essa mudança de mentalidade. Falei, não, peraí, a culpa não é do meu pai, que foi um dependente químico também, né? Foi um adicto. Meu pai hoje também tem mais de 20 anos que não bebe, tá? Meu pai hoje é um atleta hoje, meu pai. Mas fumou mais de 30 anos, bebeu mais de 30 também. A culpa não é dele, a culpa não é dos meus amigos aquele dia lá que deixaram eu fazer o uso pela primeira vez. A culpa não é de ninguém, cara, a culpa é Além minha. de sua. Falei, pô, esse cara que não tá me perseguindo, que dorme no meu quarto, então a responsabilidade ela é minha. Então eu preciso mudar. E aí foi muito doido, porque no outro dia tinha um cara lá, na comunidade na época, que todo dia ele fazia merda e pedia perdão de manhã no café. Ele brigava, ele xingava, humilhava os outros, no outro dia ele pedia perdão. Aí eu falei, cara, esse cara faz isso todo dia, a turma que já tá de saco cheio dele, né? Eu não vou também lá pedir perdão pra todo mundo, igual ele faz. Vou ser hipócrita. Vai que eu não consigo cumprir o que eu vou propor, o que eu vou dizer com a minha boca. Vou ficar devedor das minhas palavras, né? E, cara, vou fazer diferente. Eu entendi que mudar com as pessoas, que me relacionar bem com as pessoas, é servir elas. E aí, falei, cara, eu vou servir aqui todo mundo. Aí, era o dia da louça do companheiro que eu tinha brigado na outra semana. Falei, ô, posso te ajudar aqui com a louça? O cara ficava até meio assustado, né? Uhum. Vai pegar a faca pra me pegar. E tal. Vai me quebrar esse prato na cabeça. E aí, cara... Mas você não lava a faca. Aí o cara tava lá na Desde que a horta. faca eu lavo. O cara tava lá na horta. Ô, quer que eu te ajude com o canteiro aí, aguar? O cara, você me ajuda? Eu ajudo e tal. Então, cara, eu tive, graças a Deus, a oportunidade
de me conciliar com todos eles, quase todos eles, mas dessa maneira, com comportamentos. Eu acho que a mudança não pode ser da boca para fora, às vezes nem é da boca para fora, precisa ser comportamental. Posso voltar só um pouquinho? Pode voltar. Vamos lá. Você que se internou ou você... Aí vem o ponto. Eu tenho um amigo, meu amigo quase há 20 anos, né? O Arthur, santista, enjoado pra caramba. Não, mas só de falar santista já deve ser ou meio estranho ou velho. Não, moleque, 30, minha idade, 30 anos, mas um Então ele cara é estranho. assim, um cara fantástico. E aí, rapaz, eu tinha o Arthur, tinha uma amiga também, hoje nós não temos muito contato, mas na época, assim, foi alguém muito fundamental no meu processo. A minha mãe, né? Também é uma mulher brilhante. E a minha irmã. Eles começavam a me monitorar durante um mês, cara. Tipo assim, o Bruno saiu daqui, falou que tá indo pra tal lugar, porque mentia pra caramba, dependente de quem mente pra caramba, né? E tal, e já me impressionando, que daquele tava difícil e tal. Eu muito envolvido, assim, com a criminalidade. O dependente químico, em algum momento, ele se criminaliza, né? Ou ele vai roubar, ou ele vai fazer algum tipo de contravenção pra manter realmente o uso dele, né? Eu digo muito para as pessoas, não foi um longo período, eu fiquei 4 anos no uso abusivo mesmo, mas foram muito intensos. Tive experiência que talvez um cara de 50 anos não teve. Muitas mesmo, assim. E aí eles cansados, né, cara? Porque quem gosta da gente cansa e vive as situações junto com a gente, né? Até existe a doença da codependência, que é emocional. E talvez o codependente ele sofre mais que o dependente. Porque o codependente, ele não tem o alívio que a substância traz, aquela sensação de prazer que o cara sai da realidade e fica a noite inteira ali usando, saindo da realidade a todo tempo. O codependente tá em casa sofrendo, a mãe tava chorando, né? só tem a preocupação. Isso. E eles já estavam meio que codependentes do Bruno. Aí um dia eu cheguei em casa, cara, tinha 2 telefones e tal, né? Pega esse celular seu aí, põe tudo em cima da mesa, desliga essa merda aí, a gente quer conversar com você. Aí, cara, ela cortou meu coração, começaram a chorar, todo mundo. Não tinha o que dizer, só chorava, tal, minha mãe, esse amigo meu, Arthur, essa amiga minha, Dayana, minha irmã, assim não dá, você precisa buscar ajuda e tal. Eu falei, não, agora fudeu, né? Falei, cara, realmente eu preciso. Né? E graças a Deus, eu sempre fui muito bem instruído pelos meus pais, assim, meus pais separados já de muitos anos, mas por mais que eles não estudaram tanto, eu aprendi lá em casa com a minha mãe. Tinha 6 anos. E no primeiro ano, cara, não sabia ler, era eu. Minha mãe tinha 4ª série. Mas ela teve uma sacada, tal. Trabalhava na escola infantil. Comprou uma coleção de livros ao invés de me dar uma bicicleta quando eu tinha 6 anos. Né? Parcelou lá em 24 vezes. A gente muito, né, condição financeira muito ruim mesmo. E eu era obrigado a ler um livro toda semana e ela me ensinou a ler. Ela me alfabetizou. Então eu sempre fui um cara muito bem instruído, assim. Então, cara, eu falei, tô acabando com a minha vida. Eu sabia que eu estava acabando com a minha vida. Só que quando chega nesse ponto, a pessoa simplesmente não liga pra isso, né? E eu já tinha lido sobre internação, sobre intervenções, sabe? Já tinha lido várias vezes. Então, quando eu fui confrontado pela minha mãe, pelos meus amigos, falei, cara, realmente tô indo pelo caminho errado. E minha mãe já fazia um trabalho lá no Centro de Recuperação Vida Nova na época com o pastor Valdivino, que ela ia lá, minha mãe é missionária da Assembleia de Deus. A minha mãe ia lá toda semana, levar uma palavra e tal. E aí ela, tem um lugar e tal. Eu falei, mãe, vamos amanhã. Eu falei, não, amanhã eu não posso, tem muito de BO pra resolver, né? Tal dia eu vou. Eu, não, mas não. Eu falei, não. Aí a gente muito soberbo, né? Se esse pastor quiser, eu vou tal dia. Se não quiser também, como ele que precisasse de mim, né, cara? A gente vive fora da realidade. Já que tá enchendo tanto saco, eu vou, mas tal dia. Eu que mando. Aí, cara, eu fui. Eu fiquei 9 meses internado. Bom. Né? Foi a minha primeira e última mesmo, graças a Deus. Mas foi um tempo doloroso. Né? Agora, um ponto importante a gente falar que você trouxe, que é a questão da internação involuntária contra o desejo. A dependência química, basicamente, a gente está falando de um ser que ele é dependente de algo. E na maioria das vezes, 100% das vezes, claro, é um ser que ele perdeu a habilidade de gerir a própria vida. Sim. Ele perdeu. Tá totalmente descontrolado. Exatamente. E, cara, a gente que convive com isso, né, e ajuda muito a gente nessa condição,
em algum momento, essa pessoa ela não tem condição mais de optar, de escolher o que é bom para ela. Porque o organismo dela, o cérebro dela, o que ela quer? Só quer sentir a mesma sensação de prazer. Então, tudo que ela faz, ela se movimenta em função da droga. É um ditado que a gente diz, principalmente para os alcoolistas, que é o cara, ele dorme para beber e acorda para beber. Ele dorme para usar e acorda para usar. Né? Ele dorme porque ele não dá conta mais de usar, o organismo dele não aguenta mais, o corpo não aguenta mais, já tá 2, 3 dias sem dormir. E quando ele acorda, ele só se reabilita, ali, né, tá, 1, 2 dias e o quê? Volta pro uso. Quando não é no mesmo dia. Tem que abrir a latinha pra rebater a ressaca, velho. Então, mas aí já não é mais ressaca, tô né? Tô brincando. Já não tem tempo mais, o organismo ele já não tem tempo mais de processar essa quantidade de álcool, né? Então, quem vai decidir por ele? Por isso essas intervenções, elas salvam vidas, sabe? Talvez a gente não vê tanto resultado, porque os trabalhos que são feitos são mal feitos dentro das instituições. Infelizmente, em Uberaba a gente não tem uma instituição para tratar dependente químico. Não tem. No estado de Minas, são proibidos as instituições involuntárias. Não pode fazer uma intervenção involuntária em Minas Gerais. Não tem uma instituição que seja legalizada. Tinha uma até poucos dias, foi fechada. Caramba. Então, a gente não tem... Não sabia, não. E aí, uma coisa que a gente não entende. Durante muito tempo, a questão do uso de drogas abusivos, dependente químico e tal, é uma questão de segurança pública. Hoje é uma questão da saúde. Mas o que a saúde tem feito por essa população? Você vai no estado de São Paulo, existem inúmeros benefícios, incentivos, as instituições lá são muito bem equipadas, o SUS paga por leito. Em Minas, não. Em Minas é muito precária essa questão do tratamento ao dependente químico. Eu acredito por ter feito isso, né, por ter ficado 9 meses internado. Eu acredito também por todo o conhecimento teórico que eu tenho hoje em relação à dependência química. Eu sou formado na FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Então a gente tem hoje todo um conhecimento teórico também, muito atualizado da dependência química no mundo, né? Hoje eu sou embaixador da Organização Mundo Sem Drogas, que é uma organização mundial, né, que fala sobre drogas. Né? A gente desenvolve treinamentos. Vou fazer um treinamento presencial agora no ano que vem, vou convidar vocês para participarem lá com a gente e tal. Né? Para formarem realmente agente multiplicador. Eu acho que essa informação ela é muito seletiva. Ela chega de maneira muito interrompida na população. Né? Então acho que a gente precisa formar agentes multiplicadores dessa informação. E antigamente é muito comercial antidrogas, né? Isso, aí a gente vai chegar nisso. Você não vê mais. Vai chegar nesse ponto também agora. E aí, o que eu entendi? Eu também era contra essa internação involuntária, mas eu entendi que ela salva vidas. Ela salva vidas, mas talvez não é tão efetivo hoje, porque a gente não tem trabalhos estruturantes que façam o processo. Porque depois que eu tirei o cara lá, ele tá lá na biqueira, ou ele tá em casa lá com 50 carotes, lá que ele tomou durante a semana. Aí eu levo ele pra uma instituição. Depois de 15, 20 dias, ele vai recuperando o organismo dele vai se recuperando. Ele vai ficando sóbrio, assim, vai tendo noção da realidade. Vai ter noção da realidade. Para hoje ter alucinação de ver onça, de ver cobra, de ver escorpião, de achar que tá no churrasco da família. O cara fica alucinado, cara. É assim. Você tem que conter, às vezes, na cama. É muito louco tudo. Tem que chamar um enfermeiro para fazer a contenção. Né? É permitido. Às vezes até base de medicamento. Precisa passar pelo psiquiatra para ir medicado. Então, uma série de intervenções. Então, depois de 15, 20 dias, ele começa a comer normal. Depois de um mês, ele já está mais sóbrio. É longa a recuperação, principalmente do alcoolista, sabe? A reabilitação dele, do organismo é muito lenta. E aí, depois que ele recupera a sanidade, mas tem que lembrar, ele está num lugar recluso, que é proibido ele sair, né? Você precisa trabalhar com ele alguns aspectos. Né? Você precisa desenvolver nele habilidades sociais. Você precisa mostrar para ele um programa de recuperação de narcóticos anônimos, os 12 passos. Você precisa instruir ele, você precisa dar ferramenta para ele. Porque você está instruindo o cara para ele não voltar a cometer os mesmos erros, né? E aí, não é só um paliativo. Sim, aí eu mostrei isso para ele, beleza? Ele aprendeu toda a teoria,
E depois, eu preciso ajudar ele com a reinserção. Preciso ajudar ele, preciso ter uma casa de apoio, que a família entenda que ele precisa ficar nessa casa de E apoio. ele precisa de muito apoio, assim, de família, amigos. O assunto que a gente tocou aqui no Nessa começo, sobre reinserção. rede de apoio para quem faz terapia. Aham. Precisa uma rede de apoio, a família precisa estar participando, entre aspas, desse processo. E quando fala de dependência química, mais ainda, por quê? A gente falou aqui da família que é codependente, que adoeceu junto com ele. Uhum. Mas a família não passa por esse tratamento junto aí. É como assim, o cara mudou, ele aprendeu tudo diferente, a fazer diferente, mas aí volta pra casa que vive os mesmos problemas. Pois é. Então, eu até fico imaginando na cabeça, assim, por exemplo, de um dependente químico. Ele vai, passa todo por esse processo de aprendizado, ele aceita que aquilo lá que ele estava fazendo era ruim e busca ajuda. Muda a mentalidade e, como você falou, às vezes os codependentes não têm essas instruções todas. Aí ele volta para casa, o que ele precisa? De confiança, de apoio, De da uma família rede de tá mais apoio. perto. E aí a família, às vezes, por falta de instrução, por exemplo, começa a desconfiar da pessoa. Aí a pessoa fica, o dependente químico fica assim, porra, minha família não tá confiando mais em mim. Derrama Aí em cima dele os mesmos problemas que ele tinha antes. Exato, aí ele fica com insegurança, aí ele fica meio que encurralado, assim, vamos Mas assim aí dizer. que é a E questão. tende a cometer, né? Um ponto importante. Aí vem a recaída. Sim. E isso acontece muito em dezembro, viu? Sabe por quê? Encontros familiares. Eles Natalzinho, trazem de Ano volta Novo. emoções, Dá sentimentos, gatilho, né? gatilhos, discussões em família, desconfiança e N fatores que levam o indivíduo à recaída no mês de dezembro. Mas, Chato, né? Vem pra casa. Aqueles parentes polêmicos, né? aí chega lá que é parente que não te vê, não sabe o que aconteceu, esconde a bolsa. É. Então, o que acontece? Aí que é um ponto importante. Só que qual é o maior problema, e porque não se tem tanto resultado no tratamento de dependentes químicos, eu estava falando aquela hora, primeiro, por não ter instituições que façam um trabalho estruturante com esses processos que eu disse, de acolher, de instruir, de ensinar e fazer junto, sabe? E ajudar na reinserção. Segundo ponto, porque as famílias não se comprometem. Muito por quê? Primeiro ponto, por que elas não se comprometem? Elas já estão cansadas, porque o cara já está há 15, 20 anos nesse processo de vir, instituição, internado, sabe? Tá desgastada, a família não tem mais estrutura emocional. Uhum. Segundo ponto, que elas não se comprometem. Porque isso custa. Eu já tenho que arcar com uma internação. Já tenho que arcar com as despesas mensais. Não é barato. Aí eu vou arcar com uma terapeuta? Não vou arcar, não é prioridade. Igual mês de dezembro, a primeira coisa que as pessoas cortam é terapia. Porque elas querem que sobra dinheiro, porque elas têm... Tem que fazer minha viagem pro ano novo. Exatamente. Então elas cortam. Segundo ponto, porque falta recurso para investimento. Elas não se comprometem financeiramente com a saúde mental. Né? Hoje as pessoas não investem em saúde mental. Isso aí, galera, voltamos, tivemos problemas técnicos de novo. Hoje as câmeras aí não estão contribuindo com a gente. A gente estava falando aqui sobre o processo, né, de internação. Da E rede por de que apoio. que as famílias da rede de apoio não se comprometem muitas vezes. Aí eu disse primeiro, que é pelo fato delas já estarem saturadas, cansadas, né, do alcoolista ali, do dependente químico já há muitos anos nesse ritmo. Né? Segundo ponto, porque realmente esses trabalhos que acolhem dependentes químicos não são trabalhos estruturantes, bem feitos, que contemplam os processos do acolhimento, da informação, da conscientização, da prevenção e também da reinserção social. Porque quem vai para a instituição tem que voltar. E o dependente químico ele precisa de ajuda nesse processo. Então a família não tem esse suporte da instituição, muitas vezes porque ela já está cansada, como eu disse anteriormente. Sim. E pelo terceiro ponto, porque ela não se compromete financeiramente, por talvez já estar tendo muitos gastos com as internações múltiplas desse dependente, já está endividada muitas das vezes, viu? Já vi família fazer empréstimo para internar seu ente querido. Então ela também não se compromete com o cuidado da própria saúde mental. Ela não vai pagar uma sessão de terapia, Pra 70, ela, 100 reais, né, no fim do mês. Para ela faz muita diferença Muita no diferença, orçamento. Mas o tempo que a gente tá hoje em dia, Claro. de 100 real é muita coisa. Porém, também ela não tem noção em relação ao custo-benefício do quanto isso é benéfico para a Sim, saúde dela. sim. Que isso pode libertar ela da codependência,
né? Como eu disse anteriormente, a gente tem o nosso problema técnico que o codependente ele sofre muito mais que o dependente muitas das vezes porque ele não tem esse alívio, né? Entre aspas, esse subterfúgio que a droga ela traz, né? Então, de certa forma, o codependente ele sofre muito mais, sofre calado. Porque ele não tem, como a gente falou já várias vezes aqui, esse momento de sair da realidade como o dependente químico tem quando está no uso de droga. Então, são esses alguns dos fatores pelos quais as famílias elas não se comprometem realmente. E aí, quando elas não conseguem se comprometer por esses fatores que a gente trouxe, a gente também não tem um bom resultado na recuperação do dependente químico. Eu falo que um dos fatores assim, que foram muito relevantes, não o predominante, mas muito importante na minha recuperação, foi o fato do meu pai e da minha mãe, mesmo eles sendo separados, eles terem se comprometido com o meu tratamento. Porque nas reuniões de família, que a maioria das instituições fazem, as famílias não comparecem, não participam, muitas das vezes também, até porque as comunidades elas são em outras cidades, né? Então tem toda essa questão geográfica, mas elas não buscam nenhum tipo de ajuda, né? Mas meu pai e minha mãe eles se comprometeram. Nas reuniões de família, eles estavam todas as reuniões lá, perguntavam, indagavam. Além do pastor Valdivino na época, que, né, era o responsável pela comunidade onde eu fui acolhido, ele teve um tempo ali de qualidade com a minha mãe, com o meu pai mesmo, para tratar questões concernentes ao uso do Bruno, né? Aos motivos, às medidas que precisavam ser tomadas posteriormente para minha volta para casa. Eles comprometeram mesmo com a reinserção. Exatamente. Com o processo de recuperação e com o processo de reinserção. Então, eu vejo que houve esse comprometimento. Então, eu digo para vocês que isso foi um diferencial na minha recuperação. Um dos fatores predominantes. Claro, também eu entendo que foi a primeira. Né? Claro que o cara que já passou por 20... Nossa, realmente. A família já está desgastada emocionalmente, né? Até também por falta de conhecimento técnico, teórico. Ela não sabe como lidar. Você trouxe um exemplo bacana que ela falou. A família oprime, a família desconfia. Meu pai e minha mãe, na primeira semana que eu estava já de volta para casa, depois de 9 meses, eles me puseram a pagar as contas. Meu pai tinha uma empresa na época, separados, né? Mas meu pai tinha uma empresa e tal. Responsabilidade. Ele falou, filho, pega aqui e tal, R$1.500, vai lá no banco, paga isso pra mim e tal. Então eles me deram essas oportunidades para que eu resgatasse a confiança em mim mesmo, através da confiança deles. Entendi, então, nossa, bacana. São fatores assim, que eu digo para vocês, que foram predominantes mesmo, assim. Meu pai e minha mãe, eles se comprometeram comigo e com o tratamento deles, porque eles também precisavam ser tratados. A gente às vezes atribui muito a culpa, por que usou droga? Só porque ele quis? Cara, é um aspecto que a gente tem que repensar. O Dr. Isamitiba, já ouviram falar dele? Não. Ele, assim, falecido, mas ele deixou uma teoria muito bacana sobre a dependência química, né? Que ela começa quando a criança ainda é criança, quando ainda é bebê. E aí ele tem um livro chamado Anjos Caídos, que ele fala muito sobre isso. E ele fala algo muito interessante. Ele fala dos estágios da dependência. A criança, ela ainda não fez experimentação de nada. Mas ali nasceu a curiosidade dela. Ela é criança. Por Tudo quê? é novo e tem aquela fase do por quê? Por Isso. quê? Hoje a gente não tem mais propaganda de cigarro na TV. Não. Como era antigamente. Mas ainda a gente tem a da bebida, né? Mas era massa, viu? Desculpa sempre, falar, mas era massa. olha que louco isso. Criatividade e sempre o que? Despertando dentro dos... A curiosidade, né? Dos aqueles que assistiam, a curiosidade, desejos. E você sabia que aquele cowboy nunca fumou um cigarro? Exatamente. Da Marlboro, né? E olha que coisa, sempre erotizado, as atrizes de cinema, charmosas, tal, fumando aquele cigarro. Então, despertava várias, é o marketing, né? Despertava várias emoções, sentimentos, sensações nas pessoas. Mas a propaganda de bebida, ela é assim também. Ela mostra
O cara deitado lá na calçada, com um carotinho, dormindo Não, na os rua, caras- Um passando monte frio. gostosa, fazendo festa. Ela mostra Exatamente. vai verão, vem verão. É sempre um ambiente o quê? Agradável, Todo mundo em festa, todo mundo sorridente, sorridente, e tal. confraternizando. Não mostra o cara espancando a mãe dele. Não. Não, cara, não mostra. Né? O álcool é a droga mais pesada. A gente não fala, na verdade, pesada não, desculpa. A gente não usa essa expressão, tá, gente? Droga pesada e droga leve. São drogas potentes e mais potentes. A gente vai pegar o álcool, talvez seja uma das drogas mais potentes, porque ela tem um livre acesso, por ser uma droga lícita, né? E de maneira muito rápida, ela consegue mover o consciente do inconsciente da pessoa, né? Ela consegue gerar uma transformação de estado muito rápido, né? Sim. Então, a gente vê os motivos do acidente de trânsito, das mortes no trânsito, dos crimes passionais. Você vai ver que muitos, a grande maioria deles, estão ligados ao uso do álcool, né? Então, a criança, ela tem um contato na onde? Na televisão, com a propaganda, que é muito atrativa. Talvez ela vive num ambiente hostil em casa, mas ela vê lá naquela comercial da bebida, todo mundo sorridente. Olha que louco. Ela fala, nossa, mas aqui, essa hostilidade aqui, né? Essa coisa ruim aqui em casa. Ela é criança. Mas na propaganda do álcool, ela vê aquele ambiente gostoso, de família e tal. Então, aí, nesse momento, me surgem algumas perguntas. Vamos lá. Por exemplo, vamos citar o exemplo seu, então. Você falou até que poderia a gente ingerir álcool, essas coisas que você não se importaria. Mas, por todo um respeito, essas coisas assim, a gente optou por não. Mas, se a gente estivesse bebendo aqui, isso geraria uma necessidade em você? Como você se porta diante das drogas ao seu dispor, né? Porque elas estão. Claro. Se e como gera algum você... tipo de gatilho, né? Isso. Tudo. E como você se mantém, se você se mantém longe delas, essas coisas assim. Cara, assim, a gente precisa entender isso. Que é o seguinte, hoje eu vou pro meu 9º ano sóbrio, né? Uhum. Mas, durante todos esses anos, eu desenvolvi muitas ferramentas. Ferramentas e principalmente a ferramenta do autoconhecimento. E quando nós sabemos quem nós somos e para onde nós estamos indo, nada influencia naquilo que nós vamos fazer ou não. Então, assim, o meu melhor amigo de 20 anos, ele bebe. Cara, e a gente tá junto toda semana. Ele vai na minha casa, ele bebe. Eu vou na casa dele, ele bebe. E você parou de beber. Cara, muito pouco. Hoje eu Aham. bebo bem, assim, socialmente Aham. mesmo. Eu desenvolvi essa habilidade, Uhum. né? Não são todos que conseguem, tá? Sim, sim. Porque, como eu disse, a recuperação é singular. É singular. Ela é de indivíduo para indivíduo. Eu também, Né? por exemplo, eu no dia que eu falei, parei de usar drogas, eu não usei mais Só que a nenhum. gente tem que entender um negócio. Tem uma expressão que a gente usa dentro da literatura de narcóticos anônimos, que é a droga de preferência. Cara, minha droga de preferência é a cocaína. Sempre foi. Porque eu sou um dependente químico ainda e Aham. vou ser até o fim da vida, porque é uma doença, segundo a OMS, né, não é o Bruno que está dizendo isso, que é progressiva, incurável, fatal. Porém, a minha droga de preferência sempre foi a cocaína. E aí, porque aí as pessoas falam, mas o álcool leva a cocaína. Pode ser. Porém, a maioria do meu uso de droga, da cocaína, até quando eu fui fumar crack, foi sem bebida alcoólica. Ó, interessante, porque geralmente é junto com bebida alcoólica, né? Mas por quê? É que geralmente, é porque o primeiro contato que a gente tem com a droga, realmente, geralmente, é o álcool. Então a gente faz essa alusão, que é uma sequência. Sim. Mas às vezes não é. Não necessariamente é. Né? Exatamente, não é um conceito, um conceito formado, né? Não Eu é comecei algo... a usar maconha antes do álcool. Exatamente. Então a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Então assim, por mim, cara, tranquilamente. Eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso hoje. E outra coisa, a literatura fala disso, né? Evitar pessoas e lugares, cara. Que desperte gatilhos, né? Tudo. Mas assim, vamos lá. Não dá pra evitar. Cara, Uma hora você exatamente. vai se deparar com essa E aí situação. não é melhor você estar preparado Primeiro, pra ou isso? você vive Sim. ou você vive dentro de um casulo social, Um bunker? ou você desenvolve habilidades, né? Sim. Sociais também. São habilidades sociais. Acho que esse desenvolver de habilidades sociais, o dependente químico, É mais eficaz, né? ele precisa desenvolver. Mas isso vem como? Vou reforçar autoconhecimento, terapia.
né? Terapia, a busca de saber quem você é e para onde você tá indo. Então, cara, quando você sabe para onde você tá indo, o que você quer da vida, uma placa colocada num lugar errado não vai te tirar do propósito, vai? Não. Ela pode te causar uma dúvida, mas ela não vai te tirar do seu objetivo final. Então hoje eu lido muito bem com isso, até porque a gente vai dentro de biqueira fazer intervenção muitas vezes. Então hoje eu tenho esse contato, porém que tem uma rede de apoio. Tem a minha esposa, faço terapia, né? Convivo com pessoas que também estão em recuperação, né? A todo tempo, né? Então hoje eu convivo muito bem com as drogas, até porque eu entendi, não tem como eu fugir delas. Elas batem na nossa porta a todo tempo, né? Sim. Então, enquanto a gente ficar fugindo de certas situações, nós vamos criar habilidade para enfrentar, não é assim? Então a gente precisa, na verdade, a gente tem que mudar um pouco essa maneira da gente lidar com os problemas. Eu acredito que a gente não tem que fugir dos problemas, a gente tem que encontrar eles e buscar sempre resolução. Uma maneira mais fácil de fazer diferente, né? Uma estratégia. Uma estratégia que faça que a gente vença, né, essa dificuldade, esse obstáculo. E as pessoas, mediante as dificuldades, o que elas fazem? Elas não querem resolver, elas postergam, elas protelam, elas viram a cara. Tem um problema na família, elas não conversam, elas não resolvem. Finge que não existe, Tem um né? problema no casamento, no relacionamento com a namorada, com a esposa. Cara, não tem diálogo. Não tem. Cara, eu e minha esposa, assim... Vai reprimindo e só piora, né? A gente fala muito sobre isso. Cara, conversa. E a gente fala sobre tudo. Então a gente não fica 2 horas emburrado um com o outro. Não existe isso. Porque a gente conversa. Então, na vida em si, no âmbito profissional, familiar, acho que falar é sempre a melhor opção, né? Então, quando eu sou muito perguntado em relação a isso, né? Essa questão, é sua relação com as drogas e tal. Cara, hoje eu sou muito bem resolvido. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o que eu tenho que fazer para voltar para lá. Então você não faz o possível para passar longe ali, não voltar para o mesmo caminho. Mas passar longe, como? Não tem como. Onde a gente vai hoje, ou você vive dentro de um bunker, ou você vive dentro de um casulo, ou você cria habilidades. Então a gente tem 2 escolhas hoje. Ou a gente enfrenta o problema, ou a gente corre dele. Mas vai ficar correndo até quando? Uma hora chega, né? Você E outra correndo. coisa que eu tava percebendo também, longe de mim de ser psicólogo, psicanalista ou qualquer coisa. Eu só sou eu gosto de observar. Eu gosto de ouvir a pessoa e observar. E sempre que você fala sobre o seu passado, você diz Bruno, não eu, um pouco. É alguma técnica ou algo assim que você... Ou é só uma maneira sua de falar mesmo? Não, mas é mais a questão da contextualização mesmo, né? Porque tem pessoas que gostam de se afastar do passado um pouco, né? Cara, eu sou muito grato ao meu passado. Eu sou um cara extremamente grato por todas as experiências ruins que eu vivi. Porque hoje, assim, eu sou um cara que eu gosto mais de mim hoje, sabe? E assim, eu entendo que se eu sou o Bruno que eu sou hoje, um cara que tem, assim, um relacionamento muito bom com a grande maioria das pessoas que eu convivo, eu acredito que sim. É claro, nem todo mundo gosta da gente, e muita gente não gosta de mim. Mas, cara, hoje eu sou muito feliz. Graças a Porque Deus. eu entendo que as experiências que eu vivi no passado, elas formaram quem eu sou hoje. Então eu tenho que ser grato a elas. Então eu não lamento o que eu vivi. E se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança e viver aquela música do Daniel, né? Do Reino Encantado. Mas eu não posso voltar, cara. Eu já experimentei lá, eu já fiz do uso, eu já fumei pedra, já cheirei cocaína. Não cara, Peter Pan. Acabou. Acabou, já foi. Então agora, eu sou o resultado das experiências que eu vivi. Eu sou um dependente químico em recuperação. Então eu preciso aprender a viver como um dependente químico em recuperação. Cara, você fumou 30 anos, desenvolveu um câncer de garganta. Tem um cara que tem um câncer porque você fumou 30 anos. E aí, você vai viver o resto da vida? Ó Deus, que mande a morte. Então a gente tem que ressignificar, aprender a ressignificar as nossas experiências, entender que nós somos o fruto delas. E uma coisa que eu falo para as pessoas, em terapia, em atendimento, em conversas, cara, agradeça a Deus pelo que você viveu. E entenda o seguinte, que se não fosse as experiências que você viu, você não estaria aqui hoje. Então eu trago isso pra mim.
Não fosse tudo que eu vivi, eu não seria o Bruno que eu sou hoje e não estaria onde eu estou. Então, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é viver o meu presente. Eu E acho, entender que o meu passado é uma referência. Sim, com certeza. Apenas isso. eu acho que essa é a melhor frase pra gente terminar, né? Não? Cara, Ou é você quer isso. dizer mais alguma Não, coisa? tô tranquilo por conta de vocês, né? Mas a mensagem, eu acho que fica nisso tudo é essa. Uhum. Até porque a gente veio também de 2 anos muito difíceis, né, gente? Sim, com certeza. 2019, Nossa. 20, 21, É. estamos indo pro 3º ano quase aí dessa loucura toda. E o que foi, foi. O que passou, passou. O que a gente Sim. pode fazer agora é buscar uma maneira de fazer diferente. Uhum. né, Sim, de com avançar. certeza. Você Nesse quer momento dizer- de incertezas, assim. Quer falar mais alguma coisa? Cara, só agradecer vocês pela oportunidade, pelo carinho, pelo cuidado, né? Muito bem tratado, muito bem acolhido, viu? Uhum. Né? Não, a Só gente que se- tem que agradecer, cara. Foi um papo, assim, muito bacana mesmo, assim, conhecer esse outro lado, assim, de recuperação, como é que Sim. funciona. Ou então, como é que deveria funcionar, pelo menos, o Sim. sistema, assim, que nem você falou, Cara, foi muito importante, E cara. assim, se vocês precisarem, a gente está à disposição, né? O ano que vem, vamos bombar esse projeto de vocês. Opa. Se Deus quiser. Acho que é uma resenha, assim, cara, fundamental, muito boa mesmo, assim, gostosa. Porque acho que a gente precisa disso, falar, né? A gente precisa Precisa. conversar, Exatamente. né? Falar, conectar com mais pessoas, assim, essas outras realidades, trocar essas experiências. Eu acho super bacana, super válido, ainda mais Somar. um tema que não é tão discutido assim. Sim. Porque, assim, hoje em dia, é que nem eu falei mais cedo, antigamente tinha propaganda de drogas na TV. Hoje você não vê mais essas coisas. Pronto. Parece que tá sendo meio que abafado. Mas olha que coisa, a gente ia encerrar, né? Mas olha aqui, Não, assim, vamos lá. cara, antidrogas, isso aqui é droga, cara. Sim. É. Energético é droga, café é droga. Então, não existe mais essa campanha de sobre drogas. Sobre drogas. Vamos falar sobre drogas? Acho que a gente precisa falar sobre drogas, não hostilizar as drogas. Sim. Acho que a gente precisa falar sobre, sabe? Porque realmente é um preconceito. A gente É. aprendeu, assim mesmo, Uhum. né? Mas hoje se fala muito em descriminalizar as drogas. E você acha que Cara, eu seria acho que, benéfico? na verdade, o dependente químico, ele é dependente. A OMS diz que ele é um doente, aí como que eu criminalizo ele? Entende? Então eu preciso tratar de uma maneira diferente. Porém, acho que a gente não tem uma estrutura fundamentada, uma base que consiga lidar com essa descriminalização. Eu ainda acho que nós não temos estrutura no nosso país para lidar com isso. Né? Porque, peraí, se eu vou descriminalizar, vou mudar até a maneira que o Código Penal interpreta, né? Vários aspectos. Não sei se a gente tem algum advogado aqui. Não, não. Advogado. Mas, Não, aí cara, não seria amigo. né? mas a gente precisa ter uma rede de apoio, uma base estruturante, um projeto estruturante para que seja feito. Então, eu acredito que não funcionaria para o momento. Então, antidrogas, não, vamos falar sobre drogas. Vamos tocar nesse assunto, vamos bater nessa tecla, Aham. né? E tal. E assim, a gente precisa entender isso, porque, cara, a cada dia que passa, o consumo de drogas ele vai crescendo, né? Drogas lícitas como drogas ilícitas. Hoje tem os vapors, né? Hoje até o cigarro hoje é eletrônico, é um pendrive, O meu né? tá ali. ó. Então tá ali, né? É. Mas eu fumo sem nicotina. Você Mas, fuma sem mas nicotina? eu parei de fumar cigarro. Cara, mas mesmo Paramos. assim ele é muito nocivo, É. né? Sim. Assim, as pessoas não sabem, mas o cigarro ele contém 7.400 substâncias. 7.400 substâncias no cigarro, né? Então, o que vai acontecendo com as drogas? Como os jogos, elas vão se modernizando. Aqui a gente jogou Atari, né? Aqui, né, gente? Super Nintendo. Oh, É a Atari eu joguei, Famicom. Nintendo. Cara, a Super fita, Nintendo, o Super Mega Nintendo, Drive. Mega Drive. PlayStation. Qual que é? Master O Mega System. Drive é aquele que só tinha o Sony, né? E tinha o É. Sony, tinha tinha, Alex Kidd, pô. tinha o Golden Axe também. Alex Cara, Kidd, irmão. É isso. Então a gente, como os jogos Canguru evoluiu, boxeador, filho. as drogas também vão evoluindo. Então você vê o narguilé, você vê os vapors. Pois é, cara, é igual a gente tava falando no break ali da câmera que fez a gente dar um O break. break da câmera, né? Não é propaganda, Tá. não, é da câmera. Tem esse tal de metaverso ali, que eles estão transformando a plataforma do Facebook. Eu já tô sabendo assim que tem empresas que já construíram restaurantes virtuais, tem empresas que estão comprando salas virtuais já
E, sei lá, cara, eu acho que esse futuro vai ser muito doido, velho. Cara, se a gente já sabe. Tá tudo indo pro isolamento. É, tá tudo indo Sim. pra criar a pessoa viver numa Uma bolha. cápsula. Uma Enter. cápsula. É, Enter the acho Matrix. isso super perigoso. Lembra lá do Dragon Ball Z, a cápsula? Mas é uma Corporação cápsula. Nós Porque... vai viver na Matrix, é isso. E outra coisa, olha que louco isso, cara. A gente já sabe como que a substância, a nicotina, a cafeína, a cocaína, ela já age dentro do nosso organismo e dentro do nosso cérebro. A gente já sabe qual que é o neurônio, né, que ela aciona. A gente já sabe como que o sistema mesolímbico, como que o sistema de recompensa do cérebro funciona. A gente já sabe tudo. Cara, você acha também que a gente não vai sentir prazer no metaverso? Como não? Então, Que louco isso! Então, vocês estão vendo que as drogas também estão evoluindo. sim. É lógico. Então, cara, hoje a gente não falava sobre só... A gente falava antigamente só sobre o vício do cigarro, né? Antigamente. Aí as propagandas foram proibidas. Aí ninguém fala do vício do álcool, porque a taxação é muito grande, então gera Sim. lucros absurdos, então ninguém fala sobre isso. Aí agora começaram a falar um pouco mais sobre questão de drogas ilícitas e tal. Mas existem muitos outros vícios, né? Também que não ser... Cara, Não, pois é, Eu tô estudando muito sobre sabe pornografia. o Terry Crews? Sim. Então, Pai do Chris, não, pai do Chris, galera. é o pai do Chris, galera. Sim. Terry Crews. É. Latrell. É. Viciado em emprego. Não, só no seriado. Só no seriado. Mas aí eu vi um vídeo dele uma vez, ele era viciado em pornografia, cara. Ele falou que quase acabou com o casamento dele. Ele falou que não conseguia dormir enquanto não visse pornografia e se masturbava e tal. E era uma coisa que tava fugindo do controle dele. Sim. Ele meio que não tava conseguindo, ele perdeu as rédeas da vida Cara, dele. a pornografia, ela fala algo que nós falamos lá no começo. Ela leva a pessoa a viver em outra realidade. Sim. Porque, na verdade, mediante a todas as circunstâncias que nós temos na vida hoje, as situações difíceis, no trabalho, na família, cara, o que tá sob o nosso controle? Quase nada, né? Quer perceber? Porque quase nada sob o nosso controle. Falam que cerca de 10% da sua vida está sob seu controle. Né? Apenas. Então... Não, 10 não, né? Porque se você for pegar que a patroa decide... Então é menos ainda. Então, eu não sou casado, foda-se. É 3%, 3%. Tem que separar, se é casado ou não é. Então, não, mas se você é casado, você não tem vida. Não, você tem. Só que o solteiro é alegre e o casado é feliz, né? Então, tem essa Acho que é o questão. contrário. É porque a alegria não é um sentimento, é um estado de espírito. Né? E a felicidade são momentos, né? Pequenos momentos que a gente chama de felicidade. Mas, cara, a gente precisa entender que a nossa vida, ela quase nada tá sob o nosso controle. Sim. E aí a gente chega nesse estado de tensão, porque no trabalho nada deu certo hoje, tá um tanto de circunstâncias que desencadeou. E aí, quando você entra na pornografia, eu fui viciado em pornografia até um pouco depois que eu saí do vício da droga. Olha que louco isso, eu transferi minha compulsão. Tinha uma época aí que eu também tava... E aí... Eu tava mais que o normal, viu? E olha que louco isso. E ela se estende até hoje, né? Bicho, Não. Detalhes, aí depois vocês... Depois, Não. Depois Parei, velho. depois vocês na resenha, vocês falam disso. Aí, pessoal, só fez 2, né? Mas, gente, olha que louco isso. Lá na pornografia, acho que quase todo mundo deve estar nos assistindo, já consumiu. Isso é muito... X-Vídeos aí. Cara, isso é... A gente tem que ser homem e falar sobre isso também. Samba pornô. Não é? Aí, o que acontece? Cara, o cara lá na pornografia, o que ele se sente? Ele se sente o rei. Por quê? A mente dele, Pode provocar. ela entra no metaverso. Exatamente, você incorpora o cara. Olha que louco, o metaverso já existe há muito tempo. A gente entra dentro daquela cena, a gente acha que a gente é aquele personagem, e a gente tem o domínio sobre aquela atriz que, pros padrões sociais, é foda pra caramba, gostosa demais. E outra, viu, Bruno? Então eu tenho o controle do meu prazer. Então eu não tenho controle sobre a frustração do trabalho. Meu chefe, eu fiz cagada, ele falou assim comigo, a mulher brigou comigo, bati o carro. Mas lá eu tenho controle sobre a sensação que eu vou sentir. Vocês têm noção disso? E outra coisa. E outra coisa que aí a gente pode falar, mas por que o cara não vai usar droga? Sabe por quê? A droga,
ela tem um reflexo social muito rápido. Se o cara bebe demais porque quer descontar, ele vai dar vexame, vai dar trabalho, vai bater o carro, não é assim? Se o cara usa droga, ele vai ter que ir na biqueira, ele pode ser preso, tem uma série de fatores. A pornografia ela é secreta. Exatamente. Não, e outra, tem um gênero na pornografia, chama POV, né? Eu não sei qual que é o significado da sigla. É o quê? Point of view. Point of view? Ponto de vista. Então, que nada mais é como se o cara colocasse uma câmera na cabeça dele e filmasse em primeira pessoa. Isso. Onde vai estar rindo. Cara, tem uns óculos de Realidade virtual. E você assiste esses vídeos e você vai olhando pro lado e a Sim. câmera vai virando. Como fazer aquele projeto de arquiteto, Cara. aquele equipamento que eu esqueci que os arquitetos usam pra você o projeto. É o VR lá. Cara, e você vê lá, você tá dentro do vídeo, cara. Sim. E aí, cara, Você que escolhe. Você quer duas, você quer uma mais. e vamos lá. Qual que é a maior sensação de prazer que a gente pode sentir, o ser humano? É a sexual, né? É quando a dopamina ela é liberada de maneira mais estridente na relação sexual. Ou um boleto pago, né? Nos dias de... Nem tanto, cara. Ó, então, o que acontece? Por que muitas vezes o cara que é viciado em droga, ele larga a esposa cheirosa na cama, com aquela camisola especial tal, e vai usar a droga? Porque a sensação ela é muito semelhante. Ela é muito semelhante do sexo com a droga. Então, pra você ver, é uma sensação extrema. Então, quando o cara ele tá frustrado, tá largadão, tá chapado, nervoso e tal, e ele vai e se masturba, ali ele tá fazendo com que o sistema de recompensa dele seja enganado. Fala, ó, não, tá tudo bem. Eu tenho controle sobre a situação. Eu que mando. Eu que sou o cara. Entende? Eu não sou a cagada que eu fiz. E é assim. Então, na verdade, é um sistema de compensação. Que a gente falou aqui durante todo o tempo, né? Compensar. Então, pra você ver, a tecnologia vai evoluindo. Então, hoje a realidade virtual, eu não preciso ir lá mais escrever a categoria que eu quero e tal, buscar um vídeo assim específico do fetiche ou não. Eu posso montar a fantasia que eu quero viver. Olha que louco isso. Sim, porque já filmaram de tudo ali. Tem tem de tudo. Também, tem senhor de idade, senhora, tem. tem vários tipos. Tem zoofilia, tem lactofilia, tem de tudo. Então, assim... Não, alienígena eu já achei já também. Tem, né? Então, cara, a gente precisa realmente falar sobre essas coisas, né? Não, e hoje em dia tá foda. Porque antigamente você tinha que ser irmão maior, você ir maior ir na banca e comprar revista. Hoje em dia você tá andando assim, pá, putaria baixo Cara, WhatsApp. na sua cara. exatamente. O acesso à tecnologia antigamente tinha as fitas cassete. Aí tinha que pegar escondido do pai. Você tinha que Esperar dormir, todo mundo sair de casa ou todo mundo Você tinha que meter o louco na locadora, né? Você tinha que meter o louco na locadora com o amigo mais velho. Ou então você tinha que ficar acordado até as 3 da manhã de sexta pra Pra sábado. ver o Emanuele. lá na Band, lá, né? Cine Band Privé. Cine Privé. Cara, então hoje as No facilidades, espaço. elas realmente... como bebida alcoólica. Antigamente era mais difícil você comprar. Né? Era. Hoje tem um de cerveja em cada esquina. Você pede no iFood hoje. Você pede no iFood, você não precisa sair de casa. No quarteirão de Olha casa que tem louco 3 bar. isso. Então, a cada dia que passa, as facilidades, a tecnologia, ela tem feito com que nós, seres humanos, tenhamos mais opções para saciar os nossos desejos e também aliviar as nossas frustrações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que é consumista, que ela tá frustrada, ela no trabalho, mas ela tem um cartão de crédito com um limite monstro, ela vai lá e compra o tênis, o 15º par de tênis dela. Ela vai lá e o celular que ela tá com 3 meses, ela troca. Porque ela quer se compensar. A gente tem que parar com isso, que é essa questão de querer sempre se compensar. Acho que a gente tem que assumir a responsabilidade. O famoso eu mereço, né? Eu Trabalhei mereço. demais, eu mereço. Ou então se compensar com Cara, coisas benéficas. Você fez o que tem que fazer, cara. Você foi lá, trabalhou, deu o seu melhor, ganhou o seu dinheiro, tá sustentando a sua casa, mas você quer se recompensar. É. Entende isso? Mas talvez isso é um refúgio. Um refúgio e um refúgio para alguém que não tá vivendo o que sempre quis viver, o que sonhou, ou alguém que não tem um propósito de vida, então ela tenta preencher um espaço vazio sempre com algo, com sensações de prazer, e tudo muito exagerado, né? Sim. Então, a pornografia excessiva, né, com o consumo de álcool excessivo,
com compras excessivas, então é tudo demais. Ela é sempre intensa em tudo. E hoje em dia é muita intensidade. Por exemplo, até fluxo de informações assim com que a gente lida hoje em dia. É muita, por exemplo, você vai mexer no celular, rede social. É vídeo daquilo, é propaganda daquilo, é vários assuntos diferentes. O algoritmo, O algoritmo, e ele fica te enfiando cada vez mais em uma bolha, né? parece que você pensa, você abre o celular, tá no algoritmo. Olha que louco isso. Não Aí é? você fala assim, nossa, eu Exato. tô querendo comprar um tênis, não sei o que, de repente passa meia hora, pá, aí sobe um pop-up ali, Exatamente. tênis na promoção, não sei o que. E aí Pô, mas você... já leu a O Lee Concordo, né? Big Concord? Uma vez você procura pra ler, você concorda com isso aí, cara. Sim, Eu Mas tenho é. até Seu medo de ler. celular, com que o algoritmo te persiga, né? Ah, Você concorda, né? Os Antes- cookies, né? Os cookies, você tem que aceitar os Antes da cookies. gente criar uma nação de maníacos por Lee e Concordo, vamos terminar isso aqui, porque senão... Vamos lá. Então, pessoal, vou agradecer. rapidinho, o Danilo, o Gabriel, ele mandou, esse cara é o melhor, meu grande amigo. O Danilão é meu peixe. Apóstolo. Danilão. Queridos, então, assim, agradecer vocês mais uma vez pelo espaço mesmo, pela resenha aí, muito bom mesmo. Obrigado pela oportunidade. Nós E que contem agradecemos. comigo, 2022, vamos trabalhar juntos, vamos fazer o projeto de vocês bom. Eu sou um cara que, assim, cara, eu entendi uma coisa também, que a nossa felicidade, ela se baseia também em contribuir com a felicidade do outro. Né? Tem aquele ditado assim, e é verdade, que ninguém quer te ver... Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que ela, né? Sim. Aham. Cara, eu sou um cara que, assim, que eu me esforço para que as pessoas sejam melhores do que eu. Que elas tenham bons frutos, porque eu entendo que se alguém que anda comigo, cara, ela tá melhor do que eu tô sendo abençoado de tabela, cara. Pois é. É o que o Madeirite fala, né? Você não tem que ser rico, você tem que ter um amigo rico, né? Você não precisa ter um iate, você Não, tem que ter um é. amigo. Porque o amigo rico te leva pra lancha, só que você não precisa pagar o reparo, você não Exatamente. precisa pagar a gasolina. Cara, porra. PVA. Mas a nossa mente às vezes é muito pobre, né? A gente não quer ver. A gente não se contenta com a felicidade do outro. Aham. E assim, cara, eu vejo coisas assim, vocês unidos aí, amigos há muito tempo, querendo fazer algo bacana. Isso me motiva. Me motiva Nossa. mesmo a contribuir no que eu puder. Não, precisamos de um convidado para falar sobre um assunto assim, a gente conhece muita gente, a gente faz essa network, a gente conecta e vamos trabalhar junto. Né? O que vocês precisarem, a gente está à disposição para servir vocês também. Não, com Beleza? certeza. E você falou que tá escrevendo um livro. Quando você lançar ele, a gente quer que você volta aqui, fala mais dele e tal. Cara, é bom pra divulgar. esse cara. compromisso público. Já fiz ele uma vez, tô fazendo de novo. Né? Fiz um mês atrás, num outro programa que eu fui. E o ano que vem eu quero lançar o meu livro. Massa. Ainda bem que tudo deu errado. é o título do livro, certo? Ainda bem que tudo deu errado. Entendi. Aí você vai contar um pouco das suas experiências, da sua Vou jornada. falar né? um pouco das minhas experiências, falar Bacana, um pouco sobre bacana. dependência química de uma maneira mais aberta. Deixa suas né? redes sociais aí. Vou fazer isso, cara. Fazer isso mesmo. E o ano que vem, 2022, acho que vai ser um ano de muita coisa boa aí pra nós. Pra todos. Tomara, viu? A gente vai pôr as suas redes sociais aqui na descrição. Põe aqui lá na embaixo. descrição. Aí, o que você quiser que a gente ponha, a gente coloca também. Fechou, tamo junto. Nós agradecemos sua presença. Agradecemos também a presença de tudo. Vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, ponto já falamos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aqui com o Bruno. E até a próxima, viu? Não se esquece de clicar no sininho aí, ativa As notificações. as notificações, inscreve no que canal, mais? E curte o compartilha. vídeo e compartilhe com seus amigos. Ah. Viu? Falei certinho agora. É.